Alien. Mar de angústia. Prólogo. Ele sabia o que eles eram. Em sua mente, as formas pareciam não se encaixar, pareciam inchadas e desproporcionais, distorcidas por informações sensoriais que não faziam muito sentido. Mas ele reconheceu os trajes espaciais antiquados. Olhe como correm. Eles se dispersam quando nos aproximamos, escondidos sob a pele artificial. Para eles, os túneis são escuros, não enxergam tão bem quanto deveriam. Não conseguem sentir as correntes de ar nem saborear o medo de sua presa. São incapazes de entender as coisas mais simples, como a importância de encontrar os espécimes certos para o desenvolvimento da raça. Fogem sem se preocupar com nada além da sobrevivência individual. Não há noção de comunidade entre eles. São fracos. É fácil fazer com que sigam as direções certas. Aquele ali. A respiração ofegante, um chiado constante. Os batimentos cardíacos são uma corrida selvagem e desesperada pela sobrevivência. Há medo, sim, mas também força, e uma poderosa agressividade. As sensações invadiram sua mente, indesejadas. Ele tentou abrir os olhos. As pálpebras não se moveram. Tentou balançar a cabeça. Nada aconteceu. Sentiu o corpo embaixo de si lutar, sentiu repulsa por aqueles movimentos, o cheiro e o toque daquele corpo sob a própria couraça rígida e soube que aquilo não estava certo. Nenhum aspecto daquelas sensações fazia sentido. Não eram dele. Ele tenta escapar. Empurra o ser da própria espécie para tirá-lo do caminho, derruba-o e rasteja por cima dele, se balança e se livra da barreira formada pelos destroços, poeira caindo de seu corpo. É forte. É rápido. Quer viver. Vai conseguir. Ele grita quando é derrubado e preso ao chão. Luta, golpeando a carne dura, e chega ao ponto de arreganhar os dentes num gesto de ameaça, depois continua lutando. Debaixo da carapaça sintética há outro rosto com olhos insanos e a boca escancarada, silenciosa. Se fosse capaz de dilacerar o couro com as mãos, representaria perigo. No entanto, tudo o que consegue fazer é soltar mais um grito quando um de seus membros é abocanhado pelo inimigo. O sangue é quente e fede a fraqueza, mas bastará. Suprirá a necessidade que deve suprir. Rompemos a couraça em torno do rosto macio e ele arqueja, incapaz de respirar a atmosfera. O doador de vida se aproxima, pronto para plantar a semente. Dedos fortes seguram o rosto macio que engasga e solta o ar, desesperado. Ele vai. Alan Decker acordou agitado e se deparou com o próprio reflexo distorcido, que o encarava com olhos ensandecidos. Reflexo? Havia uma superfície de vidro translúcida a centímetros do seu rosto. Luzes piscavam, e sua respiração se condensava na tampa da cápsula apertada. Devia ter percebido que havia acordado dentro de uma câmara de hipersono, considerando quantas vezes já tinha viajado entre mundos. Mas os sonhos, os malditos sonhos, o deixavam em pânico. Não conseguia se controlar. Eram sensações muito vívidas, muito primitivas. Em breve não conseguiria se lembrar de como a vida era antes. Empurrou a tampa da câmara com as mãos, tateando em busca dos controles manuais que o libertariam. Ainda conseguia sentir os túneis, o peso do que parecia uma montanha, aproximando-se enquanto perseguia-o. Não. Não era eu. Não persegui ninguém. Eu não caço. Não caço o quê? Afastou esse pensamento. Os malditos sonhos eram tão reais e incisivos que às vezes ele entendia por que os psiquiatras se esbaldavam tanto com ele lá na Terra. Capítulo 1. Areia Negra. O ar estava quase perfeito. A temperatura tinha acabado de chegar aos 23 graus Celsius, com umidade moderada e uma brisa leve que vinha do sudoeste. Naquela direção, a terra era fértil, com grama verde viçosa, e havia um riacho cujo brilho dizia que a paisagem permaneceria daquele jeito por um tempo. O cheiro do vento anunciava vida nova. As pessoas que pagaram pelo projeto de terraformação investiram o suficiente para garantir que a colônia fosse perfeita, mas bastava olhar para o norte daquela cena pitoresca que a perfeição ia direto para o ralo. A alguns hectares de distância, a grama amarelava e morria, dando lugar a quase 100 quilômetros de areia negra e a um mau cheiro que certamente faria o valor da propriedade cair. Na verdade, o uso de um traje de proteção não era necessário, mas, pelo aspecto e pelo cheiro do lugar, qualquer um acharia aconselhável. Por outro lado, tinha chovido na noite anterior, e a umidade havia transformado a areia numa crosta. Os pés costumavam afundar quando se pisava ali, mas naquele dia era possível caminhar sem ter a sensação de estar sendo engolido pela areia.
Decker observou a tela do seu computador de mão, revisando relatórios das amostras mais recentes da área. Franziu a testa. Para todos os efeitos, fosse lá o que estivesse acontecendo, não era natural. E, na maior parte das vezes, em situações como aquela, qualquer coisa não natural significava negligência. A Comissão de Comércio Interestelar era encarregada de cumprir certas diretrizes de segurança e equidade comercial na Terra, nas colônias crescentes e ao longo da orla exterior. Como comissário assistente na CCI, Decker precisava se certificar de que todos os procedimentos fossem seguidos corretamente. Isso significava lidar com uma papelada de tal magnitude que lhe garantia tanto estabilidade profissional quanto dores de cabeça colossais, sob a forma de uma longa lista de contra-argumentos das empresas que deveriam ser as responsáveis pelo processo. Lucas Rand estava de pé ao seu lado, lendo os mesmos resultados, mas com um sorriso no rosto, o que não era muito frequente. A diferença era que, embora Rand conseguisse entender os resultados, não era ele quem preenchia os intermináveis formulários. Rand era engenheiro da CCI. Recebia para resolver os problemas que Decker encontrava. Depois outra pessoa, só Deus sabia quem, mandava a conta para as empresas cujos problemas eram resolvidos. A burocracia em ação. Era um jeito de levar a vida. Decker olhou para Rand, franziu a testa e disse, e não vá se animando, achando que sua vida é fácil. Posso até cuidar da burocracia, mas é você quem vai ter que dar um jeito nesta bagunça. O sorriso de Rand vacilou um pouco. Não sei se tem como dar um jeito. Ele fez uma careta ao olhar para a areia. Quando não estava sorrindo, ficava carrancudo, mas seu rosto era assim mesmo. Luke Rand era um dos caras mais legais que Decker conhecia. Só que tinha aquela cara de quem chupou limão azedo. Era um homem grande, embora nem tudo ali fossem músculos. Mas eu não pago o pato pelas suas falhas, se retrucou Decker, e dessa vez foi ele quem sorriu. É você quem paga. Rand coçou a nuca peluda e olhou para o mar de angústia. Era esse o nome que os desenvolvedores de terra usavam havia séculos para descrever um lugar como aquele, onde os construtores deram sangue, suor, lágrimas e dinheiro em vão. Onde o próprio chão parecia determinado a frustrar seus esforços e mandá-los de volta para casa. O mar de angústia em questão nem deveria existir. O planeta LV-178, ou Nova Galveston, havia sido terraformado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Bastava olhar em praticamente qualquer direção para ver como elas eram competentes. O lugar começara como o cenário de um pesadelo, com tempestades furiosas e uma atmosfera irrespirável. Não havia água potável, e, antes do início do projeto em curso, a única coisa que crescerá ali foi a dívida feita pelas tentativas fracassadas de estabelecer uma base viável. Até a chegada da Weyland-Yutani. Anos haviam se passado desde que os primeiros colonos aterrissaram ali e iniciaram o projeto, e em quase todos os aspectos Nova Galveston era um exemplo do que acontecia quando as coisas davam certo. Já havia 3 cidades grandes, todas ligadas por uma malha ferroviária de alta velocidade, e cada uma com campos cultiváveis o bastante para garantir que as colônias fossem autossuficientes, sem precisarem recorrer a remessas intermináveis de comida enlatada e outros produtos importados. Tudo valia ouro, como Rick Pierce gostava de dizer. Pierce, o homem que fundou a colônia, ficou encantado com Nova Galveston. Então surgiu o Mar de Angústia. Ele não estava lá quando a Weyland-Yutani terminou as obras. Os processadores atmosféricos cumpriram o trabalho, todos ficaram felizes, e ia tudo bem com LV-178. Até que os empreiteiros começaram a instalar as fundações do que deveria ser a 4ª cidade grande. No meio do processo descobriram alguns hectares de solo arenoso. Começou a crescer imediatamente, devagar no começo, depois mais rápido. Logo se tornou um obstáculo e, em seguida, uma praga. Para onde a areia avançava, nada nascia. Havia toxinas nela, e, por onde se espalhasse, a terra não seria capaz de sustentar uma colônia viável. Então a única coisa que nasceu ali foram nódulos de silício. As formações escuras, ocas e vítreas de areia fundida brotaram de algum lugar lá embaixo. Além de irritantes, eram difíceis de detectar e perigosas. 4 estruturas pré-fabricadas começaram a ser montadas, e todas desabaram, porque o silício não era resistente o bastante para suportar o peso. Já que os edifícios pré-fabricados eram essenciais aos investimentos em urbanização da cooperativa Nova Galveston, aquela estranha espécie de vegetação representava um sério problema. Não, a próxima cidade do planeta simplesmente não seria erguida enquanto Decker e sua equipe não descobrissem o que tinha dado errado. Se falhassem e a areia continuasse avançando, chegando a alcançar os centros populacionais já estabelecidos, todo o projeto LV-178 estaria ameaçado.
A CCI não gostava de situações de risco, e a Weyland-Yutani, uma corporação que se esforçava para parecer ter um currículo impecável, não gostava de falhas, especialmente a um custo tão alto. Decker e Rand seguiam orientações bem específicas. O comissário estava ali para monitorar cada aspecto do processo e relatar cada detalhe excruciante aos diretores da corporação. Rand e sua equipe estavam ali para reparar os danos. Não muito longe dali, dois homens que supostamente faziam parte da equipe de Decker passavam por um aperto com uma sonda que parecia não querer se firmar na superfície instável. Outros trabalhadores estavam por ali à toa, um pouco afastados, provavelmente aproveitando o intervalo. No total, havia 37 pessoas usando tecnologia de ponta em espectroscopia e química geoforense para descobrir o que tinha dado errado. O maquinário não era tão impressionante quanto os motores de terraformação que haviam remodelado o mundo, mas custava quase o mesmo. Era difícil distribuir o peso, e, embora fosse úmida, a areia estava longe de ser ideal. A base da plataforma que usavam para sustentar o verificador de amostras era pequena demais, deveriam ter acrescentado extensões para compensar. Mas Decker segurou a língua. Aqueles caras eram teimosos e sabiam que Decker não era chefe deles. Ele só tinha sido enviado para trabalhar no projeto, mas os homens não davam a mínima. Os ânimos se exaltariam se achassem que Decker estava se metendo no trabalho alheio, e eles eram do tipo que batia primeiro e conversava depois. Decker não era de fugir da briga, mas, por vários motivos, estava dispensando esse tipo de aborrecimento. Ainda assim, era preciso extrair as amostras do núcleo para dar um jeito naquele aglomerado de merda. Ele observou a tela outra vez e cerrou os dentes. Havia algo ali que gritava catástrofe. Ele lidou com situações parecidas em dezenas de mundos diferentes. Não era possível reformular a biosfera de um planeta inteiro sem flertar com o desastre. Ainda assim, na maior parte do tempo era fácil fazer os ajustes, desde que a abordagem fosse certeira. Mas daquela vez? Nem tanto. Não se ele tivesse razão. O solo se tornou improdutivo, e a experiência de Decker dizia que isso era causado por um fator humano. Bastava cavar fundo o suficiente, examinar registros antigos, e a verdade apareceria. Alguém tinha dado uma mancada federal ali, mas não havia registro. Aquilo cheirava a armação. Só de pensar, Decker rangeu os dentes. Não importava por que ângulo olhasse, ia ter que apontar o dedo para algum figurão, uma das maiores feras da selva empresarial. Mas não seria a primeira vez. Por melhor que fosse, a Weyland-Yutani tinha um histórico. Esse seria seu terceiro conflito com eles, e, baseando-se nos dois anteriores, sua vida estava prestes a ficar, digamos, interessante. A empresa não gostava desse tipo de exposição, e seus advogados fariam de tudo para livrar a cara da corporação. Bando de filhos da mãe. Rand apontou para uma linha na tela. Trimonita? Sério? Tirou os olhos do aparelho. Isso explicaria muita coisa. Sua cara habitual amarrada estava de volta, e era das grandes. Respondeu Decker. Pode ser. A trimonita era um mineral especialmente denso usado na fabricação de muitos equipamentos pesados. Extraí-la saía caro, por isso o preço de venda era salgado. Mas o problema não devia ser só a trimonita. Antes de ser usada para propósitos industriais, ela precisava ser refinada, e era esse processo que muitas vezes gerava toxicidade. Então, por que a trimonita embaixo do mar de angústia estaria envenenando o solo? E onde o silício entrava na história? Decker olhou de novo para a tela e assentiu. Precisamos ir mais fundo. Literalmente. Você acha que pode já ter existido uma colônia de mineração por aqui? Rand fez que não. Isso estaria de acordo com os informes de toxicidade, respondeu, mas verificamos os registros da CCI 300 vezes. Nadinha. E se tivesse existido uma colônia de mineração aqui, por que diabos alguém ia querer construir algo depois? Isso é procurar sarna para se coçar, fundar uma colônia num depósito de lixo tóxico. Tem que ser muito burro, ou não dar a mínima. Verdade, pensou Decker. No caso da Weyland-Yutani, ele tinha certeza de qual era a opção. Precisamos investigar, declarou. Não estou dizendo que isso explicaria tudo, mas é um ponto de partida. Rand fungou, fez outra careta e cuspiu na areia preta. Mesmo que houvesse uma mina, não seria suficiente para explicar esta merda. Ele esfregou o pé no chão, cavando a areia até revelar uma das protuberâncias vítreas. Nunca vi nada assim. Pisou com força até que ela começasse a rachar.
Aquelas coisas cresciam feito raízes respiratórias da terra, brotavam do solo e muitas vezes eram ocas. Algumas eram frágeis e quebravam com facilidade, revelando uma abertura que se prolongava pela escuridão abaixo. Essas coisas podem ser um problema pior que a trimonita. Decker balançou a cabeça. Que raio de resíduo industrial faz tubos e nódulos brotarem do nada, da noite para o dia? Ele olhou para o toco vítreo como se a qualquer momento fosse levar uma mordida. Bom, como você disse, Randy tinha voltado a sorrir, minha função não é explicar. Isso é com você, amigão. Eu só tenho que consertar. Sorrindo, Decker respondeu com um gesto obsceno. Ele até poderia ter dado uma resposta adequada, mas foi atingido por uma onda repentina de náusea que quase o derrubou no chão. Capítulo 2. Uma posição insegura. A alguns metros de distância, dois técnicos começaram a discutir. Embora Decker não pudesse ouvi-los, ele ficou sabendo. Sentiu. Não fazia ideia de qual era o problema. Não funcionava assim. Mas percebia que os homens estavam ficando cada vez mais nervosos. Então olhou na direção deles e franziu a testa, tentando recuperar o equilíbrio. Bronson e Badejo. Os dois nunca gostaram um do outro, mas conseguiam trabalhar juntos sem grandes problemas. Ao que parecia, daquela vez seria diferente. Bronson apontava repetidas vezes para Badejo, e o engenheiro de pele escura olhava, com uma expressão de desprezo e zombaria, para o dedo do colega como se aquilo fosse uma cobra prestes a picá-lo. Perto deles estava o que só podia ser a origem do conflito. O verificador de amostras estava num ângulo ridículo, inclinado demais para permitir que extraíssem uma amostra decente. A broca nunca perfuraria mais de 30 metros, a não ser que eles ancorassem a plataforma na areia. Aquilo exigia delicadeza. Mais delicadeza seria a última coisa que teriam. A discussão estava cada vez mais acalorada. Decker se recompôs e se preparou para o que certamente viria a seguir. Apesar da distância, pôde sentir as fortes emoções emanando dos dois com a mesma facilidade com que seus olhos viam e os ouvidos escutavam. Lidava com aquilo havia anos. Quando mais jovem, essa característica o encheu de dúvidas, mas seu pai o ajudou a compreender o significado daquilo, e não há nada de errado em ser capaz de saber o que os outros sentem, disse ele, certa vez. Mas algumas pessoas não vão entender. Vão achar que você está invadindo a privacidade delas. Vão ficar irritadas e fazer de tudo para te machucar. O melhor é não contar para ninguém, guardar isso para você. Uma das primeiras coisas que Decker aprendeu na vida era que seu pai tinha razão. Nunca teve motivos para contrariar aquele conselho, e assim seu pequeno talento, como pai e filho chamavam, permaneceu em segredo. Ei, Decker, tudo bem aí? Perguntou Randy. Deixa pra lá. Eles só estão. Mas, antes que pudesse terminar a frase, o conflito virou uma disputa de gritos, e ele voltou a atenção para Badejo e Bronson. Tira esse dedo da minha cara, moleque, se não quiser que eu arranque. Vociferou Badejo, peitando o colega de trabalho. Quem você está chamando de moleque? Embora fosse teimoso, Bronson geralmente não era agressivo, mas partia para cima do outro homem, maior que ele, o rosto corando de raiva. Decker avançou pela areia na direção dos dois com uma inquietação crescente. Aquela briga não ajudaria em nada. Só criaria mais burocracia, e seria ele quem teria que preencher os relatórios de ocorrências. Enquanto se aproximava, a cabeça começou a latejar, e ele gritou para Bronson e Badejo, sério, rapazes, dá para vocês se acalmarem e terminarem o trabalho? Decker forçou um tom conciliatório que não correspondia ao que sentia, ou no entanto, se os dois ouviram, não demonstraram. Enquanto ele se aproximava, a dor só piorava. A raiva dos homens era como um ser vivo, crescendo tanto que a violência era inevitável. Randy foi atrás dele sem questionar o que estava acontecendo. Percebeu o que se passava. Até mesmo os outros notaram e se aproximaram, provavelmente para ver melhor. Uma briga estava prestes a começar. E foi Bronson quem deu o primeiro golpe. Decker jurava que seria Badejo, mas Bronson, menor do que o outro, o surpreendeu e mandou um gancho de esquerda na mandíbula do engenheiro. Badejo não caiu. Em vez disso, abriu um sorriso malicioso. Agarrou os braços de Bronson e o prendeu com força suficiente para machucá-lo de verdade. Enquanto brigavam, atrás deles a plataforma começou a ceder na areia. Não afundou muito, até onde Decker pôde ver, mas acabaria virando um problema se eles não se acalmassem. Gente! Presta atenção!
gritou Randy, apressando-se. Decker correu na direção deles. As coisas estavam ficando sérias de verdade. Alcançaram a dupla mais ou menos ao mesmo tempo. Randy segurou o braço de Badejo, que se desvencilhou e deu um soco no rosto de Bronson, fazendo-o cambalear para trás. Se o golpe tivesse sido mais forte, provavelmente teria rachado o crânio dele. Mesmo assim, foi um soco bem dado que poderia ter acabado com a briga. Mas Bronson se recuperou e, tomando impulso com os pés na plataforma do verificador de amostras, avançou. A máquina se inclinou ainda mais. Parem com isso, vocês dois. Decker segurou Bronson antes que ele conseguisse revidar. O desgraçado podia ser magrinho, mas era resistente e estava enfurecido, as emoções fervilhando até se transformarem num ódio cego que parecia gritar dentro da cabeça de Decker. Ele queria se afastar das ondas súbitas de emoção, mas não podia ceder ao impulso, não se quisesse impedir que a situação piorasse. Ele se firmou no chão e empurrou Bronson para trás. Era mais forte que o engenheiro, pois havia trabalhado em planetas com gravidade 50% maior que a da Terra. Nova Galveston era um planeta rochoso de tamanho considerável, mas com uma densidade próxima à terráquea, então seus músculos superdesenvolvidos lhe davam alguma vantagem. Bastou o homenzinho tomar um novo impulso na plataforma para a areia ceder e fazer toda a estrutura pesada se inclinar ainda mais. Eu mandei parar. Berrou Decker. Badejo empurrou Randy de novo, que caiu para trás, batendo em Decker. Não foi tão forte, mas bastou. Alguma coisa mexeu sob seus pés. Merda! Decker começou a afundar depressa. Um dos tubos de silício, percebeu. Tinha que ser. Merda! Luke, traz ajuda. Conseguiu dizer, assim que o tubo se quebrou. A perna afundou vários centímetros, e instintivamente ele tentou se segurar a plataforma. Um grande erro. Soube disso na mesma hora. Droga, que merda que eu fiz. A plataforma se inclinou de vez, e toda a engenhoca caiu na direção dele. Decker sentiu a areia cedendo, a plataforma se inclinando, e então já era tarde demais. Capítulo 3. O cheiro. Decker gritou quando a plataforma caiu em cima dele, o peso afundando-o ainda mais na areia fofa. O medo também não poderia ser ignorado, pois a possibilidade de ser esmagado pelo maquinário era aterrorizante, mas o verdadeiro problema foi a dor inesperada. Algo sob o solo, tinha que ser um dos malditos tubos, se espetou sua perna, e ele sentiu uma fisgada agonizante. Na mesma hora, um fluxo quente e úmido escorreu para dentro de sua bota. E não era urina. Estou sangrando. Enquanto o restante da equipe gritava seu nome, Decker se obrigou a ficar calmo. O pânico não ajudaria em nada, poderia até tornar a situação fatal. Badejo, preciso que você vá para o outro lado da plataforma e dê um jeito de ancorar esta coisa. Senão ela vai me esmagar. Badejo não perdeu tempo. Assentiu e correu, chamando outros dois homens. Todos sabiam o que estava em jogo. Totalmente carregada, a plataforma pesava cerca de 450 quilos. Se ela se inclinasse um pouco mais, ele teria sorte se só perdesse a perna. O mais provável era que fosse esmagado. Precisava estabilizar a maldita plataforma. Bronson saiu correndo em direção ao acampamento principal e aos médicos, esquecendo a raiva. Randy ficou perto de Decker. Fala comigo, pediu ele. O que está acontecendo aí embaixo? Estou sangrando. Muito. Decker estremeceu e se esforçou para respirar fundo algumas vezes. Vai me mandar cuidar da minha vida de novo? Desta vez, não. O homem balançou a cabeça e olhou para Decker. Será que tento puxar você? Não. A simples ideia lhe causava arrepios. Não. Estou muito preso. Acho que, se eu me mexer muito, vou rasgar alguma coisa. Certo. Luke empalideceu um pouco ao ouvir isso. Nada de mexer. Olhou ao redor e gritou, Wanda. Prendam essa porcaria. Badejo e mais alguém gritaram em resposta, mas a pulsação nos ouvidos impediu que Decker distinguisse as palavras. Ele não sentia o chão abaixo de si, não sentia pressão alguma onde o pé deveria estar apoiado, o que significava ou que estava pisando em falso ou que a perna tinha ficado dormente. Nenhuma das opções lhe agradava muito. Sem ter onde sustentar o peso, a situação era pior do que ele imaginava. Se os tubos de silício se rompessem ainda mais, toda a plataforma poderia cair e esmagá-lo.
Por outro lado, se o pé estivesse dormente, poderia significar um dano irreparável no sistema nervoso ou, pior, que a perna já havia sido decepada. Não, achava que não. Embora não sentisse nada debaixo dela, a perna doía demais para não estar mais lá. Era a primeira vez na vida que agradecia pela dor. A plataforma rangeu e balançou acima dele, e o verificador de amostras estremeceu, sacudindo-se mais do que um equipamento industrial deveria. Merda, disse ele numa voz rouca. Que jeito mais idiota de morrer, Luke. Você não vai morrer. Você me deve muita grana. Randy se levantou e olhou para o outro lado da plataforma. Eles estão tentando estabilizar essa coisa. Você perde umas partidinhas de pôquer e o cara nunca mais te deixa esquecer. A plataforma oscilou novamente, mas dessa vez ela se afastou dele. Decker soltou a respiração num longo suspiro, esperando que tudo desse certo. Ainda havia uma pulsação nos ouvidos, mas tinha diminuído. Então percebeu uma movimentação à esquerda. Markowitz e Herschel vinham em sua direção. Markowitz trazia um kit médico e tinha a expressão preocupada de quase sempre. Herschel estava calmo como nunca. Sem dúvida nenhuma o sujeito era impassível, mas, pela experiência de Decker, isso parecia ser uma característica da profissão. Herschel apontou para Randy. Acha que consegue levantá-lo quando eu pedir? Randy fez que sim e se ajoelhou. Herschel gritou para Badejo, tudo pronto aí? Tudo. Vamos lá. Badejo está mentindo. Provavelmente era o estresse de Decker que dizia isso, ou talvez não. Todos pareciam nervosos demais, e ele imaginou que fosse porque estava começando a parecer meio morto. Podia ver as próprias mãos, e estavam mais pálidas do que nunca, de um tom branco acinzentado. Quanto sangue já perdi? Não saberia dizer, mas se sentia extremamente zonzo. Era como se o corpo todo, e não só a perna, estivesse flutuando. Acho que vou entrar em estado de choque aqui, gente. Sua voz soou fraca. Markowitz meneou a cabeça e mexeu no kit médico. Herschel se ajoelhou ao lado de Randy e aproximou o rosto, parando a centímetros de Decker. Teria sido muito mais agradável ficar cara a cara com Markowitz, mas não se pode pedir muito quando se está à beira da morte. O nervosismo emanava de Herschel em ondas, mas seu rosto estava tranquilo enquanto mentia. Você está bem, Decker. Para de choramingar. Eu cuido de você. Decker assentiu. Não conseguia mais falar. O ar estava rançoso, morto. Não que se importassem com isso na escuridão. Dormiam, embora, vez ou outra, um ou dois acordassem apenas para dar uma olhada nos arredores antes de mergulhar novamente no sono. O sono gastava menos energia. Podia deixá-los fracos, mas os mantinha vivos. Era só isso que importava. A vida. A vida da colônia. As vibrações acima deles eram frequentes. Os batedores se aventuravam lá em cima e viam as tempestades que rasgavam o ambiente na superfície, golpeando o mundo e moldando-o em novas formas. Essa violência era uma das razões pelas quais dormiam. O que os batedores sabiam, todos sabiam. Criaram um ninho para que soubessem quando chegasse a hora. Quando as novas fontes de alimento e vida surgissem. De repente, o ar estagnado passou a fluir. A leve sugestão de ar fresco não foi suficiente para acordá-los. Foi o que veio a seguir que fez a diferença. Sangue. O odor de sangue chegou, evocando promessas. Ainda assim, aquele rastro de sangue poderia não ter bastado para tirá-los da hibernação. Não, havia algo mais. A faixa de silício que lhes ofereceu ar fresco e cheiro de sangue também trouxe uma coisa a qual não poderiam resistir sob nenhuma circunstância, a marca do inimigo. Nas câmaras ocultas e nas passagens que criaram ao longo de décadas de lenta atividade, o fedor adentrou suas consciências em ondas, trazendo a necessidade de acordar e se defender. Eles se mexeram e, no movimento, despertaram. Enquanto despertavam, sentiram a presença. O ódio floresceu. Se o fogo da sua ira produzisse calor, teria incendiado o mundo inteiro. Decker observava as mãos hábeis de Herschel cortando sua calça para revelar a ferida aberta e sangrenta na parte superior da coxa. Por um milésimo de segundo sentiu um pavor irracional ao pensar em Markowitz vendo-o nesse estado. Não havia nada menos atraente que um homem completamente vulnerável, e naquele momento Decker estava exposto de diversas formas. Mas não tinha o que fazer quanto a isso. Markowitz levou as mãos à ferida, anestesiando o local rapidamente com um medicamento tópico, depois com 3 injeções velozes. A pele ficou fria,
depois, insensível. Era melhor assim. Decker podia sentir a preocupação dos dois enquanto olhavam sua perna estraçalhada. Ele se imaginava em péssimas condições, o que parecia coincidir com a opinião dos médicos. Mesmo assim, ambos trabalharam rápido e com a eficiência que vinha de uma longa parceria. Comunicavam-se com palavras e gestos, e, sempre que as mãos alcançavam a vista de Decker, as luvas pareciam estar cobertas de mais sangue. Randy também estava lá, sussurrando bobagens, dizendo a Decker que ele ficaria bem e que tudo ficaria uma belezinha, ou seja lá o que ele quisesse dizer com aquilo, mas Decker sentia que era mentira. Aos poucos, no entanto, ele notou que as expressões ao redor começaram a mudar. Decker não tinha a menor ideia do que faziam enquanto ele olhava para o céu, mas estavam ficando mais relaxados. Devia ser um bom sinal, certo? Talvez indicasse que haviam encontrado uma forma de reparar o dano. Decker esperava que sim. Não sentia dor, mas a sensação de estar flutuando persistia. Passou a língua pelos lábios. Ela parecia estar grudada nos dentes e no céu da boca. A cabeça pendeu para a esquerda, e, no lugar do céu, passou a olhar para Markovits. As mãos dela o tocaram, o corpo meio inclinado sobre ele, permitindo uma bela vista do decote. Mas as mangas da blusa estavam vermelhas até o cotovelo, e havia uma montanha desconcertante de gás e coberta de sangue ao lado dela. Sua expressão estava mais séria do que nunca. Consegui. Pronto. A voz de Herschel parecia animada, se incrivelmente distante. O homem estava bem ali. Decker sabia disso, mas era como se ele falasse do outro lado do município de Rutledge, a 160 quilômetros. Graças a Deus, sintou um Randy igualmente distante. Markovits não disse nada, mas suspirou num gesto muito dramático. Ele meio que quis fazer um comentário malicioso, tinham esse tipo de relacionamento, mas não conseguia botar a boca para trabalhar nem pensar em nada minimamente sagaz. Ela se afastou e olhou para ele, a expressão nos olhos castanho escuro suavizada. Seu alívio era imenso, e Decker sentiu uma onda de afeição vinda dela. Não era amor, e definitivamente não era desejo, só afeto. Que pena, de verdade. Markovits sorriu e disse alguma coisa que ele não conseguiu entender. Gostava do jeito que os lábios dela se mexiam. Relaxou e se sentiu desvanecer na escuridão. De vez em quando, era bom relaxar e se deixar à deriva. O ódio o atingiu como um maremoto. O inimigo. A coisa vil que queimava e matava e roubava. Era tudo o que havia de mal no mundo deles, destilado e personificado. Era a morte. O rosto era suave, tão pálido e fraco quanto o dos novos hospedeiros, as novas coisas vivas que foram sacrificadas para dar vida ao enxame. Mas este era diferente. Estava marcado. Mas o que é isso? A cabeça de Decker deu um tranco, e ele estremeceu. Algo estava acontecendo, e o que quer que fosse soava como uma explosão nas profundezas da sua mente. Ele sentia, via, experimentava, mas não com os sentidos. Sentiu o rugido se aproximando, uma onda de sensações que simplesmente não se associavam, não correspondiam à sua capacidade de compreensão. Exceto por uma mensagem que chegou com muita clareza. Este tem que morrer. Era uma sensação assoladora de maldade. Era pior do que se afogar, pois ele não conseguia respirar, nem se mexer, nem avisar a ninguém o que estava acontecendo. Sentia apenas um ninho de cobras serpenteando pelo cérebro, um enxame de aversão misturado a medo e a mais alguma coisa. Era algo oleoso em sua mente que deixou um gosto na alma. O ódio o atacava, tentando esmagá-lo. Decker estremeceu e tentou gritar, mas nada aconteceu. O corpo continuou paralisado. Os olhos se mexeram sob pálpebras que ele não conseguia abrir. Havia um zumbido nos ouvidos, nítido como um dedo percorrendo a borda de uma taça de cristal, que sufocava tudo, menos o som deturpado de Markovits gritando, alarmada. E o ódio ainda investia contra ele, o atacava como um relâmpago, abrindo caminho pela mente, pelo corpo. Decker tentou falar, mas os dentes cerraram. Tentou respirar mais uma vez, inspirar uma quantidade decente de ar, mas foi inútil. Não conseguia inspirar nem expirar, e em vez disso o peito estremecia e travava. Os pés se agitaram, e a dor na perna, que estava distante como o som de um trovão vindo do extremo de um vale, retornou com força total. Voltou a ouvir ruídos, sons de alarme, e percebeu a perna ser segurada por mãos de um mundo tão remoto que pôde apenas sentir a pressão, mas não a origem dela.
Suas mãos agarraram a areia, arranhando o chão em busca de apoio, numa tentativa desesperada de se arrastar para fora do poço de ira, vasto e cada vez mais profundo, que rasgava tudo e o devorava. Teria algum dia existido um ódio assim tão forte? Não que ele soubesse. Não que pudesse imaginar. Decker tentou gritar de novo, mas seu corpo se contorceu, vítima de uma convulsão que o fez arquear as costas e revirar os olhos. A mandíbula afrouxou, depois voltou a travar, fazendo com que ele mordesse a língua e engasgasse com o sangue quente que jorrou de sua boca. Sentiu um medo miserável. Era impossível emitir palavras, mas um gemido baixo saiu dos lábios sujos de sangue. Os músculos se retesaram, quase se rompendo, e ele desabou e se contorceu enquanto a emoção fervia em sua alma. Por fim, a escuridão rumo à qual flutuava colidiu com ele, ofuscando-o e lançando-o num silêncio repleto de nada além de mais ódio, se de uma certeza concreta de que alguma coisa lá fora queria matá-lo. Capítulo 4. A deriva. Ele acordou no lugar errado. Esperava abrir os olhos e ver o teto familiar do seu dormitório apertado. Em vez disso, encarava uma superfície polida de aço inoxidável acima de uma cama pequena e, sem dúvida, desconfortável. Conhecia o ambiente, é claro. Estava a bordo de uma nave, e não era de jeito nenhum onde deveria estar. Bom dia. Ele se sobressaltou. A voz suave tinha vindo da esquerda. Conhecia as palavras, mas por um breve instante elas pareceram incompreensíveis, sons exóticos cuja origem não fazia sentido. Onde estava o restante da "como está se sentindo"? Decker se virou e deu de cara com uma mulher robusta, de uns 40 anos. Estava sentada, e por isso não era fácil estimar sua altura, mas usava um jaleco branco, e o cabelo castanho, um tanto grisalho, estava preso num coque. "Estou numa nave?" perguntou num tom ríspido. A boca parecia inchada, e sentia uma dor dos diabos na garganta. A mulher assentiu. Tinha olhos azuis por trás das grossas lentes dos óculos, e analisou o rosto dele com cuidado. "Você está a bordo da Carlyle, rumo à Terra." Então começou a se lembrar aos poucos, mas com clareza. Como cheguei aqui? Devia estar mais ferido do que imaginava. Olhou ao redor e, de fato, usava uma camisola hospitalar. Mesmo nesta posição conseguiu ver a perna e a linha grossa de tecido cicatrizado que agora a adornava. Alguém havia chegado até a depilar a parte de cima da coxa, e o contraste fazia aquela área parecer uma floresta desmatada. "Você se lembra do acidente?" perguntou ela, tentando sem sucesso usar um tom neutro. Decker percebeu a apreensão. Pensou na última coisa de que conseguia se lembrar e pôde ver aonde ela queria chegar. O acidente, o sangue, os espasmos. O ódio. Nada estava muito claro. No entanto, mais forte do que a lembrança da dor era a lembrança da fúria que o havia engolido. Expirou por um longo tempo, estremecendo. Acho que sim", respondeu. "Minha perna foi mutilada. E tive uma espécie de ataque." A mulher deu um sorriso muito seco e um tanto condescendente. "Você teve uma convulsão." Olhou para a folha impressa que levava no colo amplo. Na verdade, teve várias, mas, de acordo com este prontuário, as primeiras foram as piores. Ela o encarou e depois desviou o olhar, parecendo pouco à vontade com o modo como ele a fitava. "Você se debateu e quase decepou a própria língua com os dentes. Desde então, estamos monitorando você com todo o cuidado e, é claro, trabalhando para que se cure totalmente." Quase decepei a língua. Não admira estar inchada. As palavras pareceram sair de Decker muito lentamente. "Se estou me curando, por que estou indo para a Terra?" "As convulsões são um problema", se explicou ela. "Não conseguimos encontrar uma razão para elas." A escuridão, e as coisas despertando e olhando para ele, e aquele lampejo súbito de emoção crua, vulcânica. "Não há instalações em Nova Galveston onde eu poderia ser examinado?" "Claro, mas há instalações melhores na Terra." Ela estava mentindo. Decker teria percebido isso mesmo sem suas habilidades empáticas. O rosto dessa mulher não tinha sido feito para mentir. Mesmo assim, ele não podia confrontá-la. "Alguém arrumou as minhas coisas?" perguntou. "Sim, um homem chamado." Ela deu uma olhada nos documentos da prancheta. "Lucas Rand. Ele fez suas malas e pediu a nós que avisássemos que ele mandaria as informações mais recentes para você usar quando fosse preparar os relatórios." Decker assentiu. Isso era bom. Havia muito a relatar. Sem aviso, um tremor percorreu seu corpo.
Ele fechou os olhos por um instante, e a respiração se acelerou. Era como se fosse observado por algo além dos limites da percepção. Nunca tinha sido exatamente paranoico. Seria essa a sensação? Com certeza sentia que alguma coisa queria pegá-lo. E deve ter demonstrado. Você está bem? Decker abriu os olhos. A mulher o observava, franzindo a testa. Ele não respondeu de imediato, só olhou para o braço e para os pelos arrepiados. Como alguma coisa podia fazê-lo sentir tanto frio? Tanto pavor? Não, respondeu. Acho que não. Ela assentiu com a cabeça, como se as palavras dele justificassem o que quer que viesse a seguir. Bom, vamos descobrir o que é muito em breve. Ela se levantou e o encarou com aquele sorriso indulgente que nunca chegava aos olhos. É um longo caminho de volta à Terra, e vamos entrar em estase daqui a pouco. Essa ideia não o fez se sentir melhor. Nunca havia gostado muito do sono forçado das câmaras de estase. Entendia muito bem os motivos, mas não gostava da sensação de estar preso. Em vez de acalmar os ânimos, sentiu as emoções se intensificarem. Por mais que tentasse, não conseguia tranquilizar a respiração. Você está suando, comentou a mulher. Acho que estou tendo uma crise de pânico. O pulso batia desenfreadamente e, sim, estava suando. Começou a tremer. Você costuma ter crises de pânico? Perguntou ela, tocando a testa dele com a palma da mão. Não. Decker tremia incontrolavelmente, e se sentiu um idiota. Vou te dar um sedativo leve. Ele balançou a cabeça, recusando, e deu a primeira desculpa que lhe ocorreu. Preciso terminar meus relatórios. Preciso ser capaz de me concentrar. Foi por isso que eu disse que era leve, retrucou ela. Só para ajudar a te acalmar. Ainda faltam algumas horas para entrarmos nas câmaras, então você deve ter tempo suficiente para terminar qualquer trabalho que não envolva levantamento de peso. Isso fez sorrir, e, para sua surpresa, foi recompensado com um sorriso verdadeiro da médica. Mas não ajudou, na verdade, o pânico aumentou. Decker tentou contê-lo, mas nada funcionava. A respiração estava ofegante, a garganta estava seca, e era difícil engolir. O suor porejava sobre os lábios trêmulos e sobre a testa. Vendo isso, a mulher se virou sem dizer nada, saiu e voltou pouco depois com um copo de plástico com água e um copo menor contendo 2 pílulas brancas. Engula, se instruiu ela de forma brusca. Vai ajudar. Decker anuiu e obedeceu. Pareceu levar uma eternidade, mas depois de um tempo as pílulas funcionaram. Primeiro, o tremor diminuiu, depois, o suadouro parou. E, finalmente, a sensação de que havia algo o ameaçando cedeu. Não sumiu, mas ele sentia que conseguiria lidar com ela. Após cerca de meia hora, pelos seus cálculos, a mulher vasculhou as coisas dele e tirou o computador de mão que Decker usava para analisar os resultados dos testes. Ajustou a cama para que ele pudesse ficar sentado e o deixou sozinho para trabalhar na papelada. Sempre a papelada. Na verdade, era burrice chamar de papelada, já que não havia papel nenhum. Na verdade, o único papel que viu em muito tempo foi aquele que a médica segurava. Pelo menos, presumia que ela fosse médica. Será que uma cópia impressa torna mais fácil esconder os fatos? Perguntou-se. Ou mais difícil? Riu sozinho. Talvez eu esteja mesmo ficando paranoico. Às vezes, achava o trabalho monótono, mas neste momento foi um grande conforto ter que examinar os detalhes e analisar a pesquisa mais de uma vez. Quanto mais trabalhava, menos tinha dúvidas, a Weyland-Yutani era responsável pelo que havia de errado em Nova Galveston. Procurou a fundo no passado e confirmou que de fato houvera lá uma unidade de mineração da empresa. Não exatamente da empresa, mas ou a Weyland-Yutani tinha sido parceira comercial na empreitada ou havia fornecido boa parte do equipamento. Mineradora Quelendio era o nome nos documentos, mas, pelo que podia perceber, a WY tinha ações da Quelon ou a havia comprado em algum momento. De um jeito ou de outro, deveriam ter sido informados sobre a ocupação anterior do planeta. Na sua opinião, isso significava que a Weyland-Yutani era a culpada. Seu relatório para a Comissão de Comércio Interestelar informaria isso. Terminou o relatório e o enviou com pouco mais de uma hora de folga, seria direcionado pelos sistemas de comunicação da nave e chegaria à Terra antes dele. Em seguida a médica voltou e o levou para o núcleo de câmaras de hipersono. Os procedimentos padrão ainda se aplicavam.
Decker tirou a roupa e ficou só de cuecas, não que isso tenha exigido muito esforço, dadas as circunstâncias, e entrou no cilindro de vidro que parecia mais um caixão que qualquer outra coisa. Sentiu uma pontada de pânico voltando, mas a reprimiu. Não demorou para o sono reivindicá-lo. E, com o sono, vieram os pesadelos. 47 dias de pesadelos enquanto ele rumava de Nova Galveston para a Terra. Quando você dorme, ninguém pode ouvir seus gritos. Capítulo 5. De volta para casa. Parando para pensar, talvez tivesse sido um erro. Ele se curou completamente durante a viagem de volta para casa. Porém, assim que aterrissaram e desembarcaram em Chicago, Walter Harriman, o diretor do departamento, lhe enviou uma mensagem de vídeo. O rosto do homem apareceu na tela do link e informou a ele que precisava ir ao escritório o quanto antes para discutir suas conclusões. 2 horas depois, estava sentado numa cadeira ouvindo aquele homem, que ele julgava conhecer, explicar de forma bem evasiva que o relatório não era bom o suficiente. Decker poderia ter acreditado nas palavras, se não fosse um empático. Afinal, Wall era um excelente mentiroso. Era assumidamente cara de pau, mas não gostava de mentir para sua equipe, e Decker sentiu mais do que percebeu a mentira. O diretor lhe pediu que o reconsiderasse suas conclusões. Decker engoliu a resposta que lhe veio à cabeça, disse que faria isso e levou consigo as anotações de Wall. Ele tentou. Tentou mesmo. Examinou cada prova várias vezes, e chegou à mesma conclusão. Ou a Weyland-Yutani sabia da colônia mineradora e do potencial para envenenamento que ela havia deixado para trás ou era um caso de burrice criminosa. Reformulou as frases para que soassem menos incriminatórias, mas no fim das contas tinha um trabalho a fazer, e o fez. Wall disse que estava satisfeito com as mudanças, mas sua atitude não condizia com o discurso. A voz do homem era gélida quando sugeriu a Decker que tirasse uns dias de folga ou para se recuperar do acidente. Isso, na língua de Wall, queria dizer o dá o fora daqui enquanto penso em como cuidar disso. Pelo visto ele quer cuidar da situação de qualquer jeito. Não. Decker afastou esse pensamento. Em última análise, era mais complicado do que parecia, e ele sabia disso. Envolvia questões políticas, e, pior ainda, envolvia a Weyland-Yutani. A corporação era gigantesca, e tinha influência em campos que Decker tentou não levar em consideração. A WY era podre de rica, dava duro para preservar a reputação impecável e não gostava de provocação. Ele teve problemas com a empresa no passado, mas sempre existiram provas suficientes para sustentar as alegações. A Weyland-Yutani sempre soube quando era mais fácil se conformar, em vez de entrar numa batalha perdida. Então mais uma vez Decker só precisava esperar o fim da turbulência, exatamente como tinha feito no passado. As coisas haviam mudado. A natureza do seu trabalho sempre havia garantido a Decker certo grau de poder e autoridade, do qual burocratas de todo o mundo desfrutavam. Era só preencher os formulários adequados, colocar os pingos nos is e os pontos finais, e tudo se alinhava. Isso era reconfortante, estar isolado e em segurança dentro da rede do status quo. Mas isso tinha sido antes das convulsões. Mesmo depois que começaram, Decker manteve o segredo. Ficando longe de encrenca, evitava dar às pessoas qualquer tipo de vantagem sobre ele e mantinha um nível conveniente de anonimato. Entretanto, não era mais anônimo. Voltou à Terra a tempo de comemorar o Ano Novo. O novo milênio se aproximava, e ele esperava que 2497 fosse mais tranquilo que o ano anterior. Seus filhos estavam com a ex-esposa, e ele não se sentia pronto para encontrá-los. Ficava de coração partido toda vez que via as crianças e percebia o quanto elas haviam crescido. Esse era o triste efeito colateral de trabalhar extramundo. Por isso, em vez de passar a virada do ano com a família, Decker foi a uns pubs e curtiu ficar um pouco bêbado enquanto o ano terminava. Como acontecia com frequência quando ficava um pouco zonzo, decidiu caminhar até passar, e, ao som das comemorações por todos os lados, contemplou seu dilema. A Weyland-Yutani tinha feito sua cota de boas ações com o passar dos anos. Mais de um século antes, as Forças Armadas Unidas tomaram quase tudo, esmagando as megacorporações. A maioria das pessoas achou que isso fosse bom no começo. Mas, ao longo das décadas, começaram a perceber que serviam ao exército, quer tivessem se alistado, quer não. Quem não seguisse as regras se dava muito mal. Na época, seu avô vivia em Chicago, e Decker cresceu ouvindo as histórias. Uma das naves de pesquisa da FAO, a Auriga, foi tomada por terroristas e caiu na França, que até então era um importante país do continente europeu.
A nave era grande e causará bastante estrago. A devastação havia deixado o planeta literalmente à beira de uma nova era do gelo, e não foi a FAO quem salvou o dia, foi a Weyland-Yutani. Na época, o mundo era um pouco diferente. Entre outras coisas, a Weyland-Yutani era a principal fabricante de robôs, e, no auge da sua influência, as pessoas sintéticas faziam parte da tripulação de quase todas as naves. Mas, quando as patentes da empresa expiraram, outras começaram a oferecer produtos por preços mais baixos e abriu-se um mar de possibilidades. A Weyland-Yutani usava sistemas estritamente à prova de falha desde o começo. No entanto, com a produção em massa, cada vez mais o mercado foi dominado por sintéticos, que depois de um tempo se rebelaram contra a forma como vinham sendo tratados. Uma revolta atrás da outra e diversos ataques terroristas resultaram no quê? Cidadania garantida aos sintéticos. As máquinas passaram a ter os mesmos direitos que as pessoas, porque em algum momento o fato de parecerem e se comportarem como seres humanos confundiu totalmente a cabeça de muitas pessoas. Decker nunca teria concordado com a decisão. Era tão tolo quanto dar direitos a uma nave espacial. Uma ferramenta é uma ferramenta, mesmo que pareça humana. A Weyland-Yutani conseguiu reverter a mancada que deu em seu retorno triunfal, mas isso levou tempo. Quanto à Terra, a abordagem era simples e eles a terraformaram. A Weyland-Yutani tinha criado os primeiros motores de terraformação, e pela segunda vez na história o estavam usando para eliminar os poluentes da atmosfera. Ao salvar o planeta, salvou a si mesma. A WY e várias outras empresas conseguiram destronar a FAO, substituindo-a por um governo colonial que supervisionava todos os planetas conhecidos. Mas isso abriu as portas para que todos os antigos abusos voltassem a ser cometidos. O trabalho de Decker era garantir que continuassem na linha. E ele o levava a sério. No entanto, menos de 4 semanas depois, viu-se numa sala de espera, preparando-se para mais uma rodada de exames médicos, considerados o necessários antes que a comissão cogite permitir ao Sr. Decker que volte ao trabalho. Bobagem. Teria dito isso, se alguém estivesse ali para ouvir. Isso é bobagem, pura e simplesmente. A paranoia tinha dado lugar à convicção. Sua intuição lhe dizia que ele havia se tornado um alvo, mas esta nova certeza o deixava desequilibrado, nunca havia tido que lidar com nada parecido. Por fim, convenceu-se de que estava sendo ridículo. Nem mesmo a Weyland-Yutani, por maior que fosse, poderia simplesmente reescrever as regras. E, se não tentaram prejudicá-lo no passado, o que havia em LV-178 para fazê-los começar agora? Não, por mais que odiasse os exames intermináveis, eram necessários. Eram só parte do processo. A intuição dele tinha que estar errada. O Dr. Japtesh parecia perfeitamente amigável, mas só estava ali para fazer seu trabalho. Ele não sorria nem fazia graça. Em vez disso, disparava uma infinidade de perguntas. O senhor se lembra de alguma coisa relacionada ao seu primeiro ataque? Decker deu de ombros. Não. Quando aconteceu, eu tinha me ferido e havia um maquinário pesado prestes a me esmagar. Tentou rir disso, mas só de pensar na cena teve calafrios e se sentiu claustrofóbico. Eu estava com muita coisa na cabeça naquela hora. Fascinante, comentou o médico numa voz quase monótona. Pode me dizer como se sentiu? Decker olhou para ele por um longo tempo, se ele está ouvindo alguma coisa do que eu digo? E respirou fundo. Eu senti que tinha sido ferido e estava prestes a ser esmagado. Nenhuma reação. Isso já aconteceu com o senhor antes? Isto é, as convulsões, não o acidente. Isso poderia ter sido uma piada, mas Decker duvidava. Não, respondeu, sem muita certeza. Quem causou o acidente? Perguntou Japtesh. Estavam procurando alguém em quem botar a culpa. Decker fez que não. Ninguém. Foi um acidente. Os olhos escuros de Japtesh não deram a menor pista sobre o que ele estava pensando. Mas com certeza alguém foi responsável, não? Decker sustentou o olhar dele e refletiu sobre a resposta antes de falar. Bom, havia uns problemas com a areia lá no Mar de Angústia. O médico franziu a testa. O que é o Mar de Angústia? Perguntou ele, e olhou para a tela do seu bloco de notas digital. Não vejo nenhuma menção a isso. Pareceu vasculhar todos os documentos, e depois voltou a olhar para Decker. Não há nenhum relato sobre água. Decker reprimiu uma risada. É só um apelido. Acho que tem alguma coisa a ver com a Bíblia. Estávamos numa região arenosa, a areia se moveu, o equipamento escorregou e eu fiquei preso.
De jeito nenhum ia apontar o dedo para alguém da sua equipe. Alguns mereciam? Sim, mas ele ainda precisaria trabalhar com aquelas pessoas. Se vazasse a notícia de que tinha delatado alguém, nunca mais confiariam nele. Japtejo encarou, ainda implacável. Ah, sim, o verificador de amostras, se declarou o médico, observando a tela outra vez. Acredito que o senhor não esteja autorizado a operar um desses, ou está? Por que estava perto da máquina, afinal? Decker não gostava do rumo que a conversa estava tomando. Estava acostumado a enrolar burocratas, mas era para esse cara ser seu médico. Bom, uma briga estava prestes a começar e, assim que senti isso, interferi para impedir que a coisa ficasse séria. No momento em que contou isso, soube que se arrependeria. Não há nada de errado em ser capaz de saber o que os outros sentem, mas algumas pessoas não vão entender. Japtejo quase irradiava entusiasmo, embora seu rosto redondo nada demonstrasse. Os homens envolvidos na briga eram Badejo e Bronson? Sim. Está tudo no relatório. Mas como o senhor sabia que eles estavam prestes a brigar? Insistiu o médico. O que quis dizer ao afirmar que eu sentiu isso? Bom, como eu poderia não sentir? Talvez ainda pudesse escapar da emboscada. Eles estavam discutindo, e Bronson agia com mais agressividade que o normal. Por que diz isso? O senhor conhece esse homem tão bem assim? Paranoia. Tinha que ser. Estava interpretando alguma coisa de forma errada. Podia jurar que o homem parecia animado ao fazer aquelas perguntas. Decker balançou a cabeça para afastar a ideia. Deu para perceber porque ele deu o primeiro soco. Sim, mas, antes de isso acontecer, o que fez o senhor pensar que ele tendia a ser mais violento que o normal? Um pressentimento, acho. Japtejo encarou por um tempo muito longo, depois assentiu. Entendo. Um pressentimento, repetiu ele. Logo voltou a atenção para a tela. Esse parece ter sido o começo das convulsões que o senhor teve. Pode descrevê-las em detalhes? Quando Decker pensou nisso, seu estômago se revirou. Não, respondeu. Acho que estava ocupado demais tendo as convulsões para prestar atenção ao que acontecia naquela hora. O médico olhou por mais um tempo, depois fez outra anotação na tela. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Decker. Ele ergueu o olhar e forçou um sorriso. Acho que é só isso. Decker deixou o consultório médico se sentindo inquieto. Aquela sensação agoniante de que alguém atirava facas em sua direção não passava. Era inverno, mas o ar nas ruas fedia ozônio e coisa pior. Chicago era assim desde que ele se entendia por gente. Parecia melhor do que quando era criança, mas não muito. Espalhavam-se notícias de que, segundo os informes, a poluição chegava a níveis alarmantes. Decker duvidava que um dia isso fosse mudar. De tempos em tempos alguém sugeria um processo de terraformação mais agressivo para reparar ainda mais os danos à Terra. O problema era o clima. Num planeta com pouca atmosfera, ou onde uma nova atmosfera estivesse sendo gerada, os motores de terraformação seriam instalados para moldar lenta e continuamente o ambiente. Às vezes, isso gerava tempestades violentas que devastavam regiões inteiras do planeta, regiões inabitadas. Na Terra, estas tempestades causariam uma quantidade inimaginável de mortes e destruição, e por isso as obras deviam ser executadas com extremo cuidado. Formavam-se subcomitês para debater os prós e os contras, mas nada jamais acontecia. A burocracia em sua melhor forma, minha gente. Considerando o governo da época, ele duvidava que alguma coisa fosse realizada. A cidade abrigava mais de 30 milhões de pessoas, incluindo os subúrbios, e, embora houvesse alguns parques, a maior parte da paisagem era formada por uma infinidade de prédios e ruas, vidro, concreto e asfalto. Não dava para dizer que a personalidade do lugar tinha sido eliminada por completo, mas também não era possível afirmar que era a mesma cidade onde ele havia crescido. Contudo, ele permanecia em Chicago. Não passava tanto tempo assim no planeta, e pelo menos podia ver os filhos de vez em quando. Quando Decker voltou à sua kitnet, a notícia o aguardava. Uma mensagem de áudio, impessoal e inexpressiva, com uma voz homogênea e vagamente feminina. Lamentamos informá-lo de que, até que a investigação das suas ações em Nova Galveston esteja completa, o senhor estará suspenso e sem salário, dizia, insensível. Caso queira registrar uma queixa ao seu representante sindical, deve ligar para o seguinte número entre as 9 da manhã e as 3:30 da tarde, de segunda a quinta-feira. Vai se fuder, pensou ele, desligando. Conhecia o procedimento. De fato,
ia mesmo registrar uma queixa, mas já sabia que não faria diferença. O caso estava saindo do controle. Na verdade, sabia que isso aconteceria desde o começo, só não quis admitir. Wall não era exatamente um amigo, mas Decker sempre havia pensado que ele o apoiaria. Ficou ali sentado por um tempo, com as cortinas fechadas e sob a luz tênue, depois decidiu que precisava agir. Então foi até a porta e de lá direto para o metrô, onde pegou o trem até Nova Cabrini. Sua ex-esposa estaria lá, mas quanto a isso não podia fazer nada. Ela trabalhava à noite e deixava as crianças com a irmã enquanto estava fora. Decker tinha o direito de visitá-las e pretendia usá-lo, com ou sem Linda. O casamento tinha desmoronado havia alguns anos. Isso era comum em relacionamentos em que um dos cônjuges passava tempo demais extramundo. Todos diziam isso, e as estatísticas comprovavam, e não era ele quem ia discutir. Não precisava ser um empático para saber que estava mentindo para si mesmo. Quando Linda o traiu, ele sentiu a verdade muito antes de os fatos virem à tona. Não sabia os detalhes, mas sentiu a culpa dela, e assim que a confrontou vieram as acusações. As brigas, os gritos, a insistência de que a culpa era dele, apesar de Decker ter sido fiel durante todo o casamento. Para Linda, ele não lhe deu apoio nem valor. Decker pensou que conseguiria reconquistá-la se tentasse. Seriam tempos difíceis, mas estava certo de que poderiam ter continuado juntos. Se ao menos ele tivesse desejado isso de verdade. Ao que parecia, não desejou. Quando saiu do túnel, parou rapidamente para se conectar a uma cabine de vídeo e ligar para Linda, avisando que estava a caminho. Foi sua filha Bethan quem atendeu. Bethan, que parecia ter 2 anos a mais do que devia. Papai. Oi, querida. Nossa, olha só para você. O nó na garganta aliviou um pouco quando olhou nos olhos dela. Pensei em passar aí para ver vocês. O que acha? Vai ser legal. Respondeu ela, e, apesar da distância, Decker soube que estava sendo sincera. Aos 7, ela era jovem demais para mentir bem. Jovem demais até para ter motivo para mentir bem, felizmente. Posso falar com a sua mãe? Vou chamar. Mamãe. Bethan sabia que não devia carregar o link de vídeo pela casa. Da última vez havia entrado correndo no banheiro, onde a mãe respondia ao chamado da natureza. Linda e Decker ficaram horrorizados naquela hora, mas depois isso virou motivo de risos. Linda apareceu na tela um instante depois com uma expressão neutra cuidadosamente colada ao rosto. Eles se tratavam de forma amigável, mas muita coisa havia acontecido, e muitas feridas não cicatrizaram por completo. Oi, Alan. Bom te ver. Parecia em parte estar sendo sincera. Não sabia que você já tinha voltado. Já faz uns dias. Estava pensando se podia passar aí para ver as crianças, talvez levá-las para comer fora ou ver um filme. Elas vão gostar. Faz tanto tempo que acho que Josh está começando a esquecer como você é, um leve exagero, mas que doeu dentro dele. Decker falava com os filhos pelo menos uma vez por semana, a não ser que estivesse numa câmara de hipersono. Porém, era verdade que tinha passado muito tempo longe. E desde que havia voltado não entrou em contato de propósito, pois estava tentando pôr suas pendências em ordem. Eu sei. Foi por isso que quis vir. Achei que você podia querer um tempo sozinha, e quero ter certeza de que Josh e as meninas vão se lembrar de mim como mais que uma videochamada. Abriu seu melhor sorriso. Funcionou. Talvez não fosse o cara mais bonito do planeta, mas Linda ainda gostava um bocado daquele sorriso. Em resposta, ela deu um sorrisinho discreto. Então venha buscar as crianças. Vou deixá-las prontas. Bethan tinha 7 anos. Ela, 5. Josh, 4. Eram a melhor parte do seu mundo. Quando a porta se abriu e as crianças correram para ele, a vida quase pareceu voltar a fazer sentido. Se pudesse, ficaria abraçado a elas para sempre. Contudo, as coisas nunca funcionavam assim. Nunca. Sempre havia algo a resolver. Era assim que o universo operava. Mas, por um momento, só o tempo de lhe levar as crianças para almoçar e ver um filme com personagens excêntricos, radiantes e amigáveis demais para o mundo real, tudo fez sentido outra vez. As emoções dos filhos eram como um sopro de ar fresco. Depois de deixá-los em casa, ficou mais uns minutos conversando com Linda. Da última vez que os visitou, os dois acabaram na cama, embora isso não tivesse levado a nada.
Naquele momento, porém, Linda se sentia culpada, e Decker sabia que isso significava que ela estava saindo com alguém. Podia ver até que era um relacionamento sério. Mas isso não o incomodou. Linda estava feliz, as crianças estavam felizes, e, enquanto voltava para sua kitnet, Decker se sentiu revigorado. O clima estava bastante agradável, então resolveu caminhar pelos longos quarteirões de volta para casa, usando o tempo para organizar os pensamentos. Durante a caminhada, no entanto, foi acometido pela sensação de estar sendo observado. Passou mais tempo espiando por cima do ombro do que atento ao caminho. Mesmo depois de chegar em casa e trancar a porta, sentiu-se transtornado. Não era assim que queria levar a vida, agindo feito um fugitivo. Capítulo 6. Paranoia. A noite não trouxe descanso, apenas mais pesadelos. Embora não pudesse ter certeza, ao acordar tudo levava a crer que havia sofrido outra convulsão. Estava ensopado de suor, e as roupas de cama, jogadas no chão. Os músculos doíam, e na boca havia um gosto de sangue. Uma rápida olhada no espelho do banheiro mostrou que tinha mordido a língua. Conseguia sentir, é claro, mas ao olhar viu as marcas dos dentes. Depois de uma ducha, Decker aproveitou-se dos benefícios que recebia com ou sem o salário, valeu, uau! Marcou uma consulta para tratar a paranoia. Dessa vez, teve sorte. A clínica aprovada pelo sindicato tinha um horário para aquela mesma tarde. A recepcionista era simpática e atraente, mas jovem demais para ir além de uma simples paquera. Já Jacob tinha um rosto que só a mãe poderia amar, mas Decker o conhecia, e o médico costumava ser bom em ajudar os pacientes a resolver os problemas sem deixá-los melindrosos e sentimentais. Porém, Decker teve aquela maldita sensação peculiar de déjà vu. A conversa com Jacob foi tão parecida com a consulta com Japtês que chegou a ser assustador. Mas ele considerou isso um sintoma da paranoia. E, quando mencionou os sonhos, o médico pareceu especialmente interessado. Então falou das coisas que conseguia se lembrar dos sonhos. Os pesadelos tão frequentes, que o levavam a lugares sombrios e o faziam ver coisas sinistras. Pessoas morrendo em suas garras? De onde vem isso, doutor? Perguntou ele. Há muita coisa que não consigo lembrar, mas sempre tenho a sensação de que as pessoas são presas, e de outras que estão implorando para a dor acabar. Teve calafrios só de pensar nisso. Que saco, nunca matei ninguém na minha vida. E as pessoas sempre têm uma aparência estranha, errada. São humanos, eu acho, mas errada como, Alan? Indagou Jacob, e sua caneta percorreu o bloco enquanto tomava notas cuidadosas e detalhadas. Decker se esforçou para encontrar as palavras certas. É como se eu as estivesse vendo, mas não de um jeito que fizesse sentido. Balançou a cabeça. Tá, é como se... Você já olhou para as estrelas usando um visor topográfico? O rosto de Jacob se enrugou num breve sorriso. Creio que não. Eu já, continuou Decker. Só para ver como era. Você enxerga as estrelas que já conhece, mas tudo o que vê são as linhas do mapa topográfico. É esquisito, e é um desperdício enorme de tecnologia, pois o que você vê não é o que está lá. Droga. Péssima explicação. Ele continuou, um mapa topográfico mostra a altura e a dimensão como uma série de linhas concêntricas. Então, se estiver olhando para uma montanha, por exemplo, vê uns círculos que mostram a forma da coisa da base até o topo. Quanto menores e mais juntos são os círculos, menor é o objeto, e mais próximo ele está. Bom, quando se faz isso com as estrelas, acontece a mesma coisa. Você vê as estrelas, certo? Mas o que está vendo na verdade são as linhas que ficam cada vez mais próximas quando convergem numa estrela, e ficam cada vez mais distantes umas das outras quando não há nada para ver. Acho que entendi. Pelo menos o médico estava tentando. Tudo bem. Digamos que você enxergue dessa forma, e aí você sente o cheiro dos sons. Sei que não faz sentido. É essa a questão. Eu estava vendo as pessoas de jeitos que não faziam sentido. Pareciam totalmente erradas, completa e absolutamente alienígenas. Jacob assentiu. É como se você estivesse vendo além do espectro ao qual está acostumado. Exato. Vi cores que não sei descrever, ouvi coisas que não deveria ser capaz de ouvir, e consegui sentir todo tipo de cheiro. Putz, todos os cheiros tinham textura. Então como sabe que eram seres humanos? Nos sonhos, não sabia, se explicou Decker.
Eu entendia quando acordava, mas, durante os sonhos, eram só coisas que precisava caçar. Esperava que isso não tivesse soado tão ruim para o médico quanto soou para ele. O doutor Jacob se retesou, depois se recompôs e assentiu bem devagar. Continuou a pedir mais detalhes, mas nada do que Decker contava parecia ajudar muito. Ao fim da consulta, Jacob deu a ele umas pílulas verdes que o ajudariam a dormir e insistiu para que marcassem uma sessão na próxima semana, no mesmo horário. Desabafar lhe proporcionou certo alívio, mas, quando Decker chegou ao apartamento, a sensação de que em breve receberia sua sentença já o dominava outra vez. A cabeça doía, e o cansaço pesava nos olhos. Estava exausto, mas também elétrico. Apesar de ter dito a si mesmo que não tinha intenção de tomar nenhum remédio, engoliu uma das pílulas verdes. O efeito foi quase imediato. Sentiu a própria essência se esvair e observar do alto o corpo adormecido. Tinha o rosto exausto, tenso, e os músculos estavam retesados. Embora estivesse dormindo, as mãos estavam bem cerradas e as pernas se debatiam como as de um cão sonhando caçar coelhos. Ele desviou o olhar e observou aquele apartamento conhecido. Alguma coisa estava diferente. Algo estava errado. Levou um momento para perceber que as paredes haviam se tornado quase translúcidas, como camadas rígidas de névoa em vez de gesso e concreto reforçado. Talvez não tivesse notado mais nada se as sombras dentro daquelas paredes tivessem ficado paradas. Mas elas se moveram, saindo e rastejando pelo interior dos dutos de aquecimento e entre os suportes de madeira e gesso. Mal podia vê-las, mas conseguia senti-las, assim como a fome e a necessidade. Mais que fome. Elas estavam irritadas, desmotivadas, para além do pensamento consciente, pela necessidade de causar danos à fonte do seu ódio. Mas, antes que pudessem fazê-lo, teriam que localizar a presa. Decker olhou para seu corpo lá embaixo, e nesse instante percebeu que as formas sombrias faziam a mesma coisa, que notaram naquela paralisia induzida pelo sono. Tentou tocar o corpo, mas suas mãos e seus braços não eram longos o bastante. Os pés não conseguiam cobrir a distância. Tentou gritar um aviso, mas a garganta estava presa, trancada no silêncio. Irritadas? Não. Tendo encontrado, as formas sombrias estavam furiosas, enlouquecidas pela necessidade de alcançá-lo, de cortá-lo e rasgá-lo em pedaços, corpo e alma. Seu ódio era um veneno prateado que saía na forma de espuma por entre os dentes brilhantes e queimava tudo o que tocasse. Sua aversão irradiava de forma tão intensa que ardia. Estavam em silêncio, mas gritavam alto o bastante para ofuscar as estrelas. As silhuetas se aproximaram, abrindo caminho devagar pelo material denso das paredes. Não eram translúcidas, não exatamente, mas também não eram como deveriam ser. Não, estas paredes eram de material fibroso. A mão guarnecida de garras afiadas atravessou os filamentos pesados e revelou que eram teias de aranha. Os fios se romperam de repente, e, ao fazerem isso, permitiram ao restante daquele braço preto e luzidio que o alcançasse. E Decker acordou com um grito preso na garganta. A testa estava pontilhada de suor, e a boca, escancarada numa máscara de medo. Percebeu que não estava respirando e arfou, tomando fôlego. A cabeça estava tomada por imagens caóticas que se esvaíam aos poucos. Mas não conseguia fugir da sensação de que havia coisas rastejando pelas paredes do prédio, abrindo caminho até ele em meio à estrutura e aos cabos, arranhando com as garras os canos de água e os dutos de ar. Tentou silenciar a respiração, ouvir algo no escuro. Nada. No entanto, ainda conseguia sentir o ódio, a necessidade quase física de acabar com sua vida. Acendeu todas as luzes do apartamento e olhou debaixo de cada móvel e dentro dos armários. O simples ato de procurar o ajudou a se acalmar, mas só até certo ponto. Se tivesse uma arma de fogo, a teria colocado debaixo do travesseiro. Passou a manhã seguinte fazendo uma série de ligações, e por fim pegou o trem para o escritório em que havia trabalhado por mais de 10 anos. Tá, então o Al não quer me ver, pensou. Bom, ele que se dane. Quem precisa de hora marcada, porra? Apenas ficou na sala de espera aguardando seu supervisor sair para almoçar. O Al olhou para ele e suspirou. Alan. Ele não era um homem grande, e tendia mais a olhar para o chão do que para as pessoas. Havia conseguido sabe-se lá como alcançar uma posição de autoridade, e agarrou-se a ela com unhas e dentes, justamente tratando de nunca chamar atenção para si. Uau, disse Decker. Então, que merda é essa? Uau caminhou mais rápido, e Decker o acompanhou com facilidade. Assim que saíram e estavam longe dos ouvidos alheios, ele finalmente respondeu.
Olhe, estou tentando resolver tudo, Alan. Olhou de modo diligente para o chão. O que quer que estivesse pensando ou sentindo não era forte o bastante para Decker captar. Uau, eu não fiz nada de errado. Só fiz meu trabalho. Você teve convulsões, Alan. Ele baixou a voz e se aproximou. Mais importante ainda, você apontou o dedo para Veylan e o Tani. Eles não gostaram muito disso. Então era isso, evidente. Esse é o meu trabalho, uau. Foi o que você me mandou fazer. Eu sei disso, e estou tentando dar um jeito, acredite, mas não está dando certo. Por um momento, Decker sentiu o medo e a frustração do homem. Os sentimentos ficaram muito nítidos antes de desaparecerem novamente. Você irritou as pessoas erradas com seu relatório, Alan. Estou fazendo o que posso. Por enquanto, é só o que posso dizer. Wall saiu apressado e sumiu no fluxo de pedestres em horário de almoço. Decker poderia ter ido atrás dele, mas já tinha sua resposta. Não havia sido esquecido, até certo ponto, e ainda tinha um defensor ao seu lado. Era só uma questão de ser paciente. Só que ser paciente não era o seu forte. O sentimento voltou, o peso súbito de um olhar maligno. Quase distendeu os músculos do pescoço ao olhar ao redor, vasculhando a multidão. Mas ninguém pareceu estar prestando a menor atenção a ele. Isso já está enchendo o saco, e muito depressa, pensou. Porém, continuou a esquadrinhar o tropel de pessoas. Por fim, foi para casa, fazendo diversos desvios no caminho, para o caso de a sensação ser mais que uma simples paranoia. No apartamento, manteve as cortinas fechadas e mais de uma vez se pegou espiando o lado de fora. Depois de passar algumas horas num estresse infernal, cedeu e tomou outra pílula. Capítulo 7. A caça. Decker acordou na escuridão do quarto com a certeza absoluta de que estava em perigo. Nos sonhos podia ser o caçador, mas ali era a caça. Em alguns aspectos, era melhor assim. Mas no geral era pior. Sentou-se num segundo, grunhindo, e tentou acalmar a respiração para poder ouvir melhor. Nada. De repente, 4 figuras invadiram o quarto. Primeiro ele se perguntou se aquilo não era outro sonho, mas logo percebeu que não. Tentou falar, mas tudo o que saiu da boca foi outro grunhido. Decker bateu com o calcanhar no estômago da figura mais próxima e ouviu uma voz masculina arfar. O homem recuou até a parede e derrubou uma luminária da mesinha onde Decker deixava o despertador e um copo d'água. Alguma coisa se estilhaçou ao cair no chão, e o homem que ele havia chutado rastejou pelo piso, com ânsia de vômito. Decker sentiu uma centelha de satisfação ao ver isso, mas a sensação foi superada pela maré de adrenalina. Tentou se ajoelhar na cama, e o segundo intruso deu um golpe com algo pesado na lateral da sua cabeça com força suficiente para fazê-lo deitar outra vez. Cuidado, Piotrovics, disse uma voz na penumbra. Precisamos dele vivo. Ninguém disse que precisava estar ileso, resmungou o agressor. A cabeça de Decker zunia por causa do golpe, mas ele a sacudiu, recuperando-se como pôde, e avançou na direção do homem que havia resmungado. Vem, pode vir, seu otário. O homem era menor que ele e musculoso. Também sabia lutar. Bloqueou os melhores golpes de Decker e o empurrou para trás. Outro quis entrar na briga, tentando segurar Decker por trás e prender seus braços. Foi um erro. Decker sentiu as intenções e reagiu, dando uma cotovelada para trás que atingiu o rosto do homem. O agressor caiu com tudo, e Decker se voltou para aquele que havia acertado sua cabeça, apostando que era a maior ameaça. Ei, olha! A voz do homem ainda parecia um rosnado, e, apesar de sua mente lhe mandar fechar os olhos, Decker olhou. Uma luz explodiu no quarto, e o clarão foi suficiente para cegá-lo. O mesmo homem o atingiu de novo antes que Decker pudesse se recuperar, e em seguida as outras silhuetas avançaram nele e o golpearam. Os punhos que o acertavam usavam luvas, mas isso não suavizava as pancadas. Decker fez o que pôde para bloquear os ataques, mas foi em vão. Eram muitos. Tentou revidar, e talvez tenha acertado um soco, quem sabe 2. Mas eles estavam em maior número e levaram vantagem. Capítulo 8. Despertar. Dessa vez a liberação manual o confundiu apenas por um instante, e logo Decker saía da câmara de confinamento e tentava se apoiar nos joelhos enfraquecidos. Falhou e caiu no chão, os membros no trêmulos. A cabeça doía. A mandíbula doía. Tudo estava difuso. Sentia-se ao mesmo tempo nauseado e faminto.
Enquanto começava a organizar os pensamentos, a vibração baixa que sentia indicou que algo estava errado. Ele estava a bordo de uma nave outra vez, e em movimento. Imaginou se seria outro pesadelo. Não, disse a si mesmo. Se fosse um sonho, eu não me sentiria essa merda. Só havia uma resposta, por mais absurda que fosse. Havia sido sequestrado. Isso é loucura. Balançou a cabeça. Esse tipo de coisa só acontece em filme. Enquanto a visão clareava, notou que havia mais câmaras à sua volta e viu que as pessoas dentro delas começavam a se espreguiçar. Olhou para baixo e percebeu que estava só de cueca, assim como os outros ali. Por fim conseguiu firmar os pés e se levantar, aprumando-se enquanto olhava ao redor. Não era uma nave de luxo, mas isso já era de se esperar. Definitivamente era uma nave de transporte, um veículo de trabalho. Uma olhada rápida pela sala e ele viu o plano de evacuação de emergência mostrando o caminho para os módulos de fuga. De acordo com o plano, estava a bordo da Qianja. Guardou o nome. Alguém, em algum lugar, ia pagar por tê-lo abduzido, e precisava saber os detalhes quando fosse prestar queixa. Passou por uma porta e entrou numa área ampla, onde encontrou armários. Havia uma etiqueta de papel velha em cada um e um nome escrito à mão. Uma delas dizia o Petrovics, e Decker tinha quase certeza de que esse era o nome de um dos desgraçados que o espancou. A surpresa é que havia um armário com o Decker escrito na etiqueta. Abriu a porta e encontrou roupas familiares. Ao terminar de se vestir, ouviu sons vindo da área de onde havia saído. Por um momento, pensou em sair correndo. No fim, contudo, não havia para onde ir. Não era piloto nem membro da tripulação. Não tinha a menor ideia de onde estava nem de para onde ia. Por mais que a ideia de fugir fosse tentadora, não serviria para nada. Provavelmente, só bateriam nele de novo. Então esperou, e fez alguns alongamentos para que o sangue voltasse a fluir pelos membros. Enquanto fazia isso, as pessoas começaram a entrar na área e a se vestir, homens e mulheres de diversas idades. Ninguém prestou a menor atenção nele. Um homem de pele escura e cabelo muito loiro resmungou alguma coisa no que pareceu sueco e passou por ele em direção a um armário com o nome Unsukir. Como alguém conseguia se mover com tanta facilidade depois do hipersono era um mistério, mas teve inveja do desgraçado. A maioria deles estava em ótima forma. Muitos tinham tatuagens militares e cicatrizes, sinal de que foram feridos mais de uma vez. Decker olhou para a própria perna e viu a cicatriz de onde o maquinário o havia atingido, quase pondo um fim em sua vida. Estava sumindo, mas era recente em comparação à de muitas das pessoas ao redor. Um homem cujo corpo lembrava o de um gorila depilado passou olhando feio para ele. O rosto tinha um bronzeado intenso e era anguloso. O cabelo era uma juba espessa e grisalha. Apesar da expressão maldosa, ele sorriu ao notar Decker. Murphy. Diga para Rollins que a aquisição dela acordou. Um homem negro de rosto fino balançou a cabeça. Diga você, babaca. Ela está logo atrás de mim. E, de fato, quando Murphy se mexeu, outra pessoa entrou na sala. A mulher era atraente, e, ao contrário da maioria deles, já estava vestida. Seu traje era funcional, o cabelo preso num coque apertado. Ela olhou para o Brutamontes por um instante, e Decker percebeu a dureza em sua atitude. Tudo era apenas negócios. Ele já havia esbarrado com esse tipo de pessoa. De alguma forma, duvidava que a mulher tivesse algum amigo a bordo. Não parecia o tipo de pessoa que pensaria em confraternizar com alguém. Jamais. O que posso fazer pelo senhor? Perguntou Rollins, com um ar gélido. Seu homem está aqui, e acordado, respondeu o gorila, parecendo menos arrogante dessa vez. Só achei que gostaria de saber. Ela olhou para Decker e assentiu para Manning. Quando estiver pronto, pode escoltar o Sr. Decker até o refeitório, e depois levá-lo para a ala médica. Vamos verificar se você não o quebrou na viagem para cá. Manning fez cara de quem tinha acabado de pisar em algo nojento, mas ficou de boca fechada. Enquanto Rollins se virava e saía, Decker olhou para ela e tentou captar mais alguma coisa. Nada. Mas também não conseguia extrair nada de ninguém ali. Mas isso não era tão incomum. As emoções tinham que ser fortes para ele obter qualquer impressão relevante. O único que parecia interessado nele era um sujeito ruivo que olhava fixamente em sua direção. Era mais jovem que os outros, talvez fosse até adolescente. Às vezes, era melhor estabelecer uma hierarquia social desde o princípio. Ele encarou o garoto também.
Perdeu alguma coisa, ruivo? O jovem não respondeu, mas desviou o olhar primeiro. Isso era bom. Manning vestiu rápido um macacão e apontou o queixo para uma porta do outro lado da sala. O rango é pra lá, Decker. Vem comer alguma coisa, e aí vamos aprontar você para a sua reunião. Em vez de responder, Decker apenas assentiu. Não estava com vontade de falar. Queria mesmo era comer. Não havia como saber quando tinha alguma coisa pela última vez. Havia um estoque de comida desidratada e leite em pó na cozinha, e o néctar dos deuses no café. Enquanto bebia e comia, observou as pessoas ao redor. Havia camaradagem entre elas. Ficou evidente que várias ali estavam juntas havia um bom tempo. Ele sabia como era isso. Antes de ser mandado para casa, estava se tornando muito próximo de diversos colegas de trabalho. Lembrou-se de Luke Hand e sentiu uma breve pontada de culpa. Tinha pensado em ligar para ele, mas nunca chegou a fazer isso. Foi Luke quem salvou sua vida quando estava preso pela máquina. Decker devia mesmo ter mantido contato. Talvez quando chegassem ao destino, seja lá qual fosse, ele teria uma chance de procurá-lo. Mas por algum motivo achava isso pouco provável. Engoliu a segunda xícara de café e o resto da comida, depois olhou para seu acompanhante. Manning indicava a próxima parada. O que é isso tudo? Perguntou Decker enquanto seguiam por um corredor austero. As feições rudes de Manning se abriram numa amostra agressiva de sorriso. Só estou aqui para acompanhar você, colega, respondeu ele, parecendo se divertir com a confusão de Decker. É Rollins quem vai te explicar tudo. Vocês são mercenários? O homem assentiu. Temos cara de fuzileiros coloniais? Estão mais para ex-fuzileiros. Os ombros largos de Manning se moveram no que pode ter sido um gesto de indiferença, ou talvez ele estivesse apenas se alongando. A maioria é. Alguns decidiram se alistar sem experiência prévia. Antes que Decker pudesse fazer mais perguntas, chegaram ao destino. A ala médica estava dentro do padrão, com 2 mesas de exames e uma bancada com telas mostrando informações que só faziam sentido para quem tivesse estudado medicina. R.O. Lins estava parada ali, olhando para uma das telas. Sr. Decker, disse ela, mal olhando em sua direção. Não fomos devidamente apresentados. Sou Andrea Rollins. Serei sua supervisora nesta viagem. Ela fez um gesto para que ele se sentasse na mesa mais próxima. Vamos fazer um exame completo. Supervisora? Ficou incomodado com a palavra, mas fez o que pôde para não demonstrar. Ao se aproximar da mesa, viu que Manning permaneceu perto da porta, numa posição relaxada mas que ainda assim deixava claro que estava pronto, se talvez ansioso, para reagir se Decker tentasse qualquer coisa. Ele emanava certa impaciência, e cada uma das suas mãos parecia grande o bastante para envolver a cabeça de Decker. Tenho certeza de que tem perguntas, Sr. Decker. Fique à vontade para fazê-las. Rollins indicou a ele que se deitasse, e Decker o fez, inclinando a cabeça para olhá-la. Que tal, por que fui sequestrado no meu apartamento? Essa é fácil, respondeu ela. Nós precisávamos do senhor aqui. Nós o quem? Rollins enfim fez contato visual. A Veila e o Tani. Os monitores ao redor se acenderam quando ela apertou um interruptor. Rollins desviou o olhar e observou as informações nas telas. É mesmo? Disse Decker. Ninguém pensou em me perguntar antes de mandar uma cambada de brutamontes me trazer para cá à força? O consenso era de que sua resposta seria negativa. No momento, essa não é uma opção. Ela continuou avaliando os diagnósticos, e ele balançou a cabeça. Tudo isso por causa de uma merda de relatório? Porra, vocês ficaram malucos? Decker se sentou depressa, e Manning olhou para ele, retesando o corpo. Rollins desligou os monitores e meneou a cabeça. Não, e não, respondeu. Seu relatório sobre Nova Galveston foi irritante, admito, mas não seria motivo suficiente para sequestrar o senhor ou qualquer outra pessoa. Bom, então o que diabos está acontecendo? Insistiu ele. Que tal dar uma resposta objetiva? Sua irritação se inflamou, e ele desceu da mesa de exames. Manning deu um passo à frente. Rollins ergueu a mão, e o mercenário se deteve. Ela se virou para Decker. É por isso que estamos aqui, disse ela. Respostas. E a primeira pergunta está relacionada à sua condição.
Fiquei com medo de que o senhor tivesse sido lesionado quando o Sr. Manning e sua equipe o pegaram, mas, a não ser por alguns hematomas, está bem de saúde. Ela foi até uma tela e apertou alguns botões. Pelo menos fisicamente. Mentalmente, porém, mostra sinais consideráveis de transtorno de estresse pós-traumático, o que é bastante curioso, levando em consideração que seu único trauma de verdade foi uma ferida no mínimo intrusiva na perna. Decker a encarou com firmeza, mas não disse nada. Francamente, não há nada no seu perfil psicológico que indique que o ferimento o perturbaria tanto a ponto de causar esse tipo de reação. Não só os médicos concordam como também os 3 psicólogos que o examinaram desde o seu retorno. 3. Decker franziu a testa. Os exames que o senhor realizou foram solicitados e pagos pela empresa. A princípio, pensamos que poderíamos precisar de um bode expiatório, caso seu relatório levasse a um processo judicial. Mas então algo mais importante surgiu. O senhor agiu de modo muito estranho ao ser ferido, Sr. Decker. Estranho o bastante para chamar nossa atenção. Mas você acabou de dizer que a empresa não deu a mínima para o meu relatório. Sim, eu disse, e não damos. Rollins sorriu. A expressão dançou nos lábios finos. Mas, antes disso, quando foi ferido, o senhor fez alguns comentários que foram gravados e registrados. Ela se aproximou, e Decker pôde sentir o leve aroma de madressilva do perfume que usava. Quando apresentou suas alegações contra Weyland-Yutani, adquirimos os registros, para o caso de se tornarem vantajosos, o que era improvável. Pode imaginar o que eles nos informaram? Ele balançou a cabeça. Não faço ideia. Estavam cheios de divagações psicóticas. Havia o bastante para colocá-lo facilmente sob custódia psiquiátrica. O TEP é uma condição perigosa quando se passa muito tempo no extramundo quanto o senhor. Algumas ligações, uns formulários a mais, e vou lá, está de licença médica. Aonde você quer chegar exatamente? Rollins voltou a sorrir. O senhor falou, e nós ouvimos, e então filtramos esses registros em busca de palavras específicas. É um procedimento padrão nosso. Há muitas investigações que iniciamos ao longo dos anos. No seu caso, as palavras que o senhor usou e a ordem em que foram usadas acenderam um alerta vermelho. Ela parou, e prosseguiu, já ouviu falar da Nostromo? O nome lhe causou um arrepio, embora não imaginasse por quê. Não, respondeu. Deveria? De forma alguma, e é exatamente essa a questão. O senhor jamais deveria ter ouvido falar da Nostromo porque os registros desse incidente em particular foram lacrados há muito tempo. Do que você está falando? O nome Ellen Ripley significa algo para o senhor? Ou Amanda Ripley McLaren? Não. Aquele leve sorriso outra vez. Na verdade, eu não ficaria tão surpresa se o senhor conhecesse os nomes. De acordo com a pesquisa que realizamos, é muito provável que o senhor seja descendente delas. Os registros são um tanto vagos, com a crise na Terra e os obstáculos que a empresa enfrentou há algum tempo. Mas a genética não mente. Decker balançou a cabeça. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Exigiu saber. Bom, depois de nossas investigações, concluímos que o senhor terá muito mais utilidade para Weyland-Yutani do que um simples bode expiatório. Rollins parou para examinar outra tela, e ele esperou que ela continuasse. Depois de alguns instantes, foi recompensado. Veja, sua ancestral teve uma longa história conosco. Ela trabalhava a bordo de uma nave chamada Nostromo, quando captou um sinal de socorro e respondeu. A origem do sinal era de natureza alienígena. Isso chamou a atenção de Decker. E daí? Perguntou. Já encontramos várias raças alienígenas. Ellen Ripley e o restante da tripulação descobriram algo diferente. O xenomorfo 2121, para ser precisa. Rollins estendeu a mão e ativou uma gravação em vídeo. Logo depois, Decker viu uma imagem ligeiramente granulada de si mesmo, inconsciente e amarrado a um leito hospitalar. Seu sósia no vídeo estava deitado de barriga para cima e preso, quando, de repente, todo o corpo dele ficou rígido. Os olhos se arregalaram, e ele começou a gritar. Capítulo 9. Testemunha. Decker ficou arrepiado enquanto observava. A princípio não havia som, mas os lábios se mexiam, e, quando a imagem gravada dele voltou a se deitar na cama, Rollins ajustou um controle. Como uma coisa pode ser tão perversa? Aranhas? Aranhas. Por instinto,
Decker ficou tenso ao escutar a própria voz crepitar e se arrastar, e Rollins adiantou o vídeo. O sangue queima e atravessa o aço. Não, eu, não. Outra pessoa. A voz irrompeu em soluços, e ele continuou, você acha mesmo? Já viu um deles de perto? As palavras vacilaram, tornando-se agudas. Então o tom de voz baixou, e havia um sotaque que Decker não conseguiu identificar. Não. Nenhum de nós viu. E, mais uma vez, aguda, quase feminina. Não, é claro que não. Vocês ainda estão vivos. As divagações se dissiparam até se resumirem a resmungos e um gemido ou outro. Decker ficou arrepiado. Era como ouvir escondido uma conversa, que na verdade estava mais para um monólogo. Aquelas palavras o faziam sentir um frio na espinha, mas ele não sabia por quê. Cerrou os punhos, tentando se manter firme. Rollins desligou o vídeo. Continua dessa forma por algumas horas. Isso foi gravado durante sua segunda convulsão, enquanto o senhor era tratado no planeta. A primeira foi no campo, imediatamente após o ferimento. Quanto tempo passei assim? Como eu disse, algumas horas. Os melhores médicos que consultamos disseram a mesma coisa, na verdade. Pânico extremo, divagações delirantes, paranoia e sinais de completo colapso emocional. Rollins balançou a cabeça. Poderíamos tê-lo descartado naquele momento, Sr. Decker, mas o senhor nos deu uma razão para mantê-lo conosco. Ela sorriu de novo. Ele estava começando a odiar aquele sorriso. Algumas das frases e dos nomes que o senhor disse foram marcados e arquivados muito tempo atrás. Relacionados a incidentes que ocorreram há bem mais de 100 anos, na verdade. Essas suas frases reativaram arquivos adormecidos que então foram baixados para o meu computador. Que tipo de incidentes? Como eu disse, sua ancestral foi designada para Nostromo. O que eu não contei ao senhor foi que, há 318 anos, Ellen Ripley destruiu aquela nave, um veículo de mineração totalmente abastecido de minérios que estava a caminho de casa. Ela alegou ter feito isso para eliminar uma ameaça alienígena. Rollins parou, e sua expressão endureceu. Esse poderia ter sido o fim da carreira dela, mas fomos generosos. Nós a contratamos como consultor e a mandamos de volta ao planeta onde a forma de vida alienígena tinha sido encontrada pela primeira vez. Veja, ela alegava que a criatura era extremamente perigosa. Mas era muito mais que isso, era um recurso. Um recurso que a Weyland-Yutani deveria ter controlado. Teria controlado, não fossem pelas ações de Ripley. Ela ligou o monitor outra vez, e apareceu o rosto de uma mulher bonita, de cabelos escuros. Esta era Ellen Ripley. Sua ancestral. Decker olhou para a imagem e sentiu o estômago se revirar. Isso não está certo. Era um rosto familiar, mas... ela parecia humana demais. Ele se voltou para Rollins. Ela encontrou os alienígenas? Encontrou alguma coisa. Só o que sabemos com certeza é que a colônia em LV-426 se perdeu quando um motor de terraformação foi gravemente danificado e sofreu uma sobrecarga. Decker havia trabalhado com motores de terraformação. Ele sabia que a explosão de uma daquelas máquinas gigantescas podia ser devastadora. Ela escapou a bordo de uma belonave chamada Sulaco e transmitiu uma última mensagem, que chegou adulterada. O que ela disse ou deixou de dizer jamais pôde ser totalmente recuperado. Acreditamos que o reator tenha entrado em estado crítico e distorcido o sinal. Tanto Ellen Ripley quanto sua filha tentaram capturar e estudar os xenomorfos. O mais importante é que o fizeram custando a Weyland-Yutani uma grande soma em dinheiro e recursos consideráveis. Já faz muito tempo desde que tivemos um traço mínimo da forma de vida alienígena. Já havíamos abandonado as esperanças de um dia obter um espécime. Isto é, até o senhor aparecer. Desculpe, mas vou repetir a pergunta, o que isso tem a ver comigo? Aquele sorriso outra vez. Era verdade que Rollins era uma mulher atraente, mas não havia nada de belo naquela expressão. Suas convulsões e o que o senhor disse quando elas aconteceram nos dão motivo para presumir que, de alguma forma, e, acredite, estamos investigando as possibilidades, o senhor parece ter estabelecido uma conexão com essas criaturas. O senhor descreveu coisas que não pode ter visto, aspectos da fisiologia que, quando avaliados por nossos computadores, se aproximaram da descrição da forma de vida que Ellen Ripley alegou ter encontrado. Não. É impossível. Sua voz foi sumindo enquanto falava. A menção das aranhas, ficou apavorado.
E a sensação permanecia, parecia estar sufocando, incapaz de tomar fôlego, e suas entranhas se contraíam. Fechou os olhos, tentando conter o surto, sem sucesso. O cheiro do metal queimando percorria sua mente e superava seus sentidos. Sentiu a bile pulsar, tentando abrir caminho à força para fora do estômago, ao pensar em algo atravessando sua faringe, algo quente, úmido e violento. Podia muito bem sentir os membros aracnoides envolvendo a cabeça. Outro tremor convulsivo percorreu seu corpo. Mas por quê? Nunca antes tinha ficado incomodado com aranhas. Por que agora, do nada? À porta, Manning cruzou os braços e fungou. Decker lhe lançou um olhar contrariado. Rollins o observou com frieza. Nada mais é impossível, Sr. Decker. O que quer que esteja acontecendo ao senhor, é o bastante para fazer com que meus contratantes o queiram nesta viagem. E eles sempre conseguem o que querem. Você vai voltar àquele lugar? A LV-426? Por alguma razão, a ideia o deixava à beira do pânico. Ele resistiu ao impulso de passar os dedos pela cabeça à procura de teias. Não exatamente, respondeu ela, e aquela atitude evasiva começou a incomodá-lo de verdade. Estava perdendo a paciência. Se está tentando fazer um anúncio dramático, nem se dê ao trabalho, disse ele. Você já conseguiu minha atenção, e não posso sair daqui sem a sua permissão, não é mesmo? Então o que diabos quer comigo? É justo, afirmou ela, inclinando-se na direção de Decker. Você é um empático. Como é que é? Acabamos de fazer os exames. A voz dela estava fria e profissional dessa vez. Toda a falsa emoção havia sumido. Quer saiba disso, quer não, Sr. Decker, o senhor tem o que pode ser classificado como uma habilidade telepática de baixo nível. Isso não é tão incomum, já contratamos outros como o senhor no passado, mas, no seu caso, esta capacidade o colocou numa situação muito infeliz. Se o senhor de fato desenvolveu uma conexão com as formas de vida alienígenas de Nova Galveston, talvez seja a única pessoa que possa nos levar até elas. A voz de Rollins se esvaiu, desaparecendo atrás do tinido agudo nos ouvidos de Decker quando o planeta foi mencionado. O peito se travou, e ele tentou se livrar da sensação. Balançou a cabeça para clarear as ideias. Então é para lá que estamos indo, disse ele. O que faz com que vocês pensem que seus aliens estão lá? E em seguida pensou no mar de angústia, e tudo começou a fazer sentido. A toxicidade tinha que vir de algum lugar. O sangue queima, acho que o senhor sabe, Sr. Decker. Ela não sorria mais. E, se essas criaturas forem tão mortíferas quanto Ripley afirmou, precisaremos de toda a vantagem de que possamos dispor. Alguém que esteja diretamente ligado a elas poderia ser de valor inestimável. Decker fez que não. Nem ferrando, disse ele, ao mesmo tempo que reprimia o medo. Mesmo que você tenha razão, não pode me forçar a ajudar. O que vocês estão fazendo é errado. A voz de Rollins fustigou o ar como um chicote, e até Manning se sobressaltou com o brado. Ela se aproximou mais, olhando-o nos olhos. O senhor pertence a nós. Vai voltar a Nova Galveston e vai nos ajudar, porque deve isso à empresa. Há uma dívida a ser paga, e, se espera ter algo parecido com uma vida de volta, tem que começar a seguir nossas ordens. Mas ele ainda não estava convencido. Que merda de dívida ou é essa? Retrucou. Eu nem trabalho para a Veylan Yutani. Não devo porcaria nenhuma a vocês. Ele se levantou e olhou para ela com desprezo, recusando-se a ser intimidado. Apesar de todos os sorrisos e da autoconfiança, ela era só uma burocrata, como ele. Para mim, vocês são culpados de sequestro, e isso ainda é crime, mesmo quando cometido pela sua preciosa empresa. Continue assim, e vou encontrar outras acusações para fazer depois que isso acabar. Ele se aproximou de Rollins, tentando se impor. Manning se retesou, mas ficou onde estava. Receio que não esteja entendendo, Sr. Decker. Rollins nem se mexeu. Havia hostilidade nas palavras dela. E não gosto de receber ameaças. Com isso, ela ergueu a mão e fez um gesto. No momento seguinte, Manning estava com a mão no ombro de Decker, apertando-o num aviso austero e silencioso. Decker decidiu ignorá-lo. Com um tapa, afastou a mão do homem. Não toque em mim. A expressão de Manning mal se alterou, mas o mercenário meneou a cabeça. Aproximou-se mais, chocando o corpo ao de Decker.
Talvez não tivesse funcionado num planeta, mas em naves a gravidade era sempre um pouco menor do que parecia, e Decker cambaleou para trás. Manning avançou novamente, enfiando o cotovelo no peito dele. O impacto foi forte o bastante para doer, mas não para detê-lo. Em resposta, Decker o empurrou e lhe deu um soco no queixo com o punho direito. O impacto o jogou para frente, e os dois tropeçaram pela sala de exames, derrubando uma das mesas. Rollins observava a briga e parecia sentir um leve prazer. O mercenário acertou um gancho no estômago de Decker com tanta rapidez que não houve como o outro se defender. O soco foi perfeito, acabando completamente com o fôlego de Decker, deixando-o de quatro no chão, com ânsia de vômito. Ele sabia se virar numa briga, mas, ao que parecia, Manning era muito melhor nisso. Rollins interveio. Agora que sabemos que o senhor goza de boa saúde física, disse ela, olhando-o com frieza, não precisamos ser gentis. Depois de alguns minutos, suas entranhas pararam de se revirar e ele recuperou o fôlego. Levantou-se e olhou com raiva para Manning, que apenas balançou um pouco a cabeça. Um fino rastro de sangue escorria do lado esquerdo da boca do mercenário, e manchou a pele quando ele tentou limpá-lo. Pelo menos tinha conseguido alguma coisa. Havia chamado a atenção do sujeito. Não, rosnou Manning. Nem tenta. Rollins gesticulou para que ele ficasse quieto, voltou-se para Decker e disse, vamos deixar uma coisa bem clara. Ellen Ripley trabalhou para a corporação Weyland-Yutani e assinou contratos. Ela nos devia uma alta soma em dinheiro e nunca retornou, nunca pagou a dívida. Além de derrubar não uma, mas duas naves, e custar à empresa o que atualmente chega a bilhões de dólares em danos à propriedade, ela também destruiu uma refinaria. Isso é sabotagem deliberada. Então, tecnicamente, ela e seus descendentes ainda têm uma dívida gigantesca com a empresa. Os contratos ainda existem, e o texto é deliciosamente preciso. Mesmo que você conseguisse encontrar um tribunal que quisesse nos desafiar, acredite, a Weyland-Yutani está perfeitamente disposta a investir o tempo e o dinheiro necessários para deixar o senhor em pedacinhos na frente de um juiz. Mas vocês me sequestraram. Prove. Como é? Prove, repetiu Rollins, e o sorriso voltou. Chame a polícia. Ah, espere, não há polícia aqui. Só as empresas e as leis coloniais, a maior parte das quais é executada pelos fuzileiros coloniais, além das forças de segurança particular como as que contratamos para escoltá-lo de volta a Nova Galveston. Ela se virou para Manning. Senhor Manning, qual é sua tarefa hoje? O homem respondeu sem pestanejar. Escoltar o Sr. Decker em segurança de volta a Nova Galveston e recuperar as amostras biológicas necessárias para pagar o que ele e sua família devem a Weyland-Yutani. E quem o contratou? Você. Em nome da Weyland-Yutani. Em algum momento o senhor viu alguém forçar o Sr. Decker a participar desta viagem conosco? Não, senhora, respondeu o mercenário, sem emoção. Ele veio por livre e espontânea vontade. E sorriu. Por que ele veio? Disse alguma coisa sobre provar que era capaz de voltar a trabalhar. Deu de ombros. Eu não estava prestando atenção. Ele é chorão demais. Rollins voltou a olhar para Decker. Tenho mais de 30 pessoas a bordo desta nave que ficarão felizes em confirmar essa história. Tenho documentos com sua assinatura para comprovar que se ofereceu para este trabalho em troca de uma recompensa considerável e para evitar um processo judicial que seria aberto contra o senhor pela tentativa de chantagear oficiais da Weyland-Yutani. Não brinca. Decker fez menção de avançar para ela, mas hesitou quando Manning deu um passo em sua direção. Vocês cuidaram de todos os detalhes, não foi? Só um instante, pediu ela. Estamos quase acabando. Tenho documentos assinados por 3 testemunhas do seu primeiro ataque convulsivo, e todas declararam que o acidente foi causado por negligência sua. Elas concordaram em depor diante do júri, se chegássemos a esse ponto. Ela se aproximou até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do dele. Decker a olhou nos olhos e não viu o menor sinal de emoção humana. E, por fim, Sr. Decker, tenho o endereço exato da sua ex-mulher e dos seus 3 filhos. Na verdade, posso dizer ao senhor onde eles estão neste exato momento. Meus filhos? Beta. Ela. Joshua. Rollins suavizou o tom, mas Decker sabia que era só encenação. São crianças adoráveis. E sabe o que mais? Pertencem a nós do mesmo modo que o senhor. Me irrite, Sr. Decker, e posso tornar a vida delas muito desconfortável até o fim dos seus dias. Cada dívida que Ellen Ripley acumulou será sua, e,
se não cooperar, será delas. E, na chance improvável de o Senhor não funcionar como ferramenta para encontrar o que estamos procurando, sempre podemos verificar se alguma das suas características mais interessantes foi herdada por elas. A suavidade havia desaparecido. O Senhor me entende? A sala pareceu mais fria. Ele se apoiou na mesa de exames, quase sem se dar conta de seus movimentos. Fitou a mulher diante de si e notou. Nada. Decker se perguntou que tipo de megera psicopata seria capaz de ameaçar seus filhos de forma tão despreocupada sem transmitir o menor sinal de culpa. Até mesmo Manning tinha perdido qualquer vestígio da presunção anterior. Ele também olhava para Rollins com um pouco de medo. O senhor me entende, Sr. Decker? Repetiu ela enquanto olhava nos olhos com firmeza. Siga as regras e tudo será resolvido. O senhor vai para casa e segue com sua vida. Oponha-se a mim, fale comigo, faça qualquer coisa para arruinar esta missão e moverei Deus e o mundo, ou coisa pior, contra o senhor e sua família. Entendeu? Decker precisou de 1 minuto para lembrar como respirar. Para lembrar como responder. Sim. Sim, entendi. Excelente. Ela sorriu. Faremos uma reunião em breve. Enquanto isso, relaxe. Chegaremos a Nova Galveston nas próximas horas. Capítulo 10. Os negócios de sempre. Depois que Decker saiu da sala de exames, Rollins ficou, olhou para os informes outra vez e sorriu. Instantes depois, começou a digitar seu relatório. Pouco antes de a nave entrar na órbita de Nova Galveston, o documento havia sido preenchido e enviado. Quando a resposta dos seus superiores chegou, Rollins leu em silêncio. Então acessou o computador de bordo da nave e deletou todas as evidências de que aquelas transmissões haviam acontecido.